Salve, salve, rapaziada. Seja muito bem-vindo ao Onde Que Pode. Meu nome é Álvaro e aqui ao meu lado eu tenho o meu amigo Rafa Costa. E aí, Rafa? E aí, meu irmão, como é que tu Beleza? tá? Tudo certo? Tudo certo. Na paz? Na paz. E aí, hoje, como é que tamo hoje? Tamo bem, né? Tamo bem, né? Convidado irado. Convidado irado. É profissão dupla. Profissão dupla. Profissão O cara dupla. é praticamente um MacGyver. É o Indiana Jones da parada. Mas antes da gente começar, chamar o nosso convidado, né? Vamos fazer o nosso mantra, né? O nosso merchan. O nosso merchan. Falar do nosso apoiador, do nosso grande apoiador, que é a Hiperbike. Meu amigo, quer comprar acessório para bicicleta, quer comprar uma bike, pensou em Hiperbike, meu amigo. Quer comprar uma bermudinha, capacete, tem que usar capacete, segurança. Quer comprar capacete? Compra na Hiperbike. Quer comprar uma bicicleta? Compra na Hiperbike. Quer fazer manutenção na tua bike? Vai fazer na Hiperbike. Quer fazer um bike fit para ficar tudo bonitinho, redondinho a bike? Vai fazer na Hiperbike, porque os caras são especializados há muitos anos. Os caras estão em Garopaba há quanto tempo, hein, Rafa? Há mais de ano, né? Desde 1980, né? Desde os anos 80. Eu Passou sei de pai para filho. Eu sei que eu era criança e a minha bike era lá. Eu arrumo bicicleta com o seu Tonico desde quando eu era adolescente. E aí, o que era uma oficina virou um grande empreendimento, referência Verdade, cara. em bike. Verdade. Então, meu amigo, Maurício vai botar o QR Code aí na tela. Tu passa o teu celular aí, já vai cair direto no WhatsApp da Tati, pede um desconto, fala que foi a turma do Diz Que Pode que falou que ela vai dar de certeza. Então, meu amigo, ó, quer andar de bike, segurança, conforto, qualidade, Hiperbike. Hiperbike. Vamos dar-lhe? Posso Pode apresentar? Pode dar para tomar ali. Pessoal, estamos com um convidado aqui hoje, olha, gabaritado, chama André Turrossi, ele é piloto, já foi piloto comercial e hoje é um economista. Seja muito bem-vindo ao Diz Que Pode, meu amigo André. Como é que tu tá? Tudo certinho. Obrigado, Rafa. Obrigado, Álvaro, pelo convite, pela oportunidade aí. Feliz Claro, de não. poder conversar um pouquinho. Pô, vamos trocar essa ideia. O André, cara, já é um amigo aí, eu posso dizer, de infância, né? Eu era pequeno, né, André, quando a gente se conheceu Mais de ali, 20 né? anos. Mais de 20 anos. E um apaixonado pela Praia da Ferrugem. Nos conhecemos na Praia da Ferrugem e tu ainda vai direto, né? Hoje tava lá, né? Sim. Tá em Garopaba, tá na Praia da Ferrugem. Vou algumas vezes na Silveira, mas a preferência é sempre a Ferrugem ali, sempre. Eu sempre porque- sou minoria aqui. Não, cara. Aqui todo mundo gosta da Ferrugem e eu gosto da Silveira. Cara, não, a minha paixão é a Praia da Ferrugem. O André também, cara. Vinha pra cá, ele não saía de lá, velho. Era Praia da Ferrugem, em vez de poder surfar no Silveira, no Rosa, não, né, André? É, Ferrujona. É Ferrugem, né, cara? É? Ah, o André, além de ser piloto, economista, ainda é surfista, cara, tu vê. E aí, André, conta um pouquinho pra nós aí, cara, disso aí, dessa história aí da aviação, como é que tu entrou, por que tu entrou aí na aviação comercial? Explica pra gente aí, cara. Muito tempo atrás, meu pai é piloto. Aham. Hoje ele tá com 50 anos de brevet. De profissão. De Bah, brevet, como de brevet. piloto mesmo. Então ele voou muito tempo em aviação executiva, jatos executivos. Ficava fazendo Curitiba, Brasília, Curitiba, São Paulo, rodando o país, né? E desde pequeno ele acostumou a gente, eu e meus irmãos, a estar dentro de um avião. Então, eu morava em Curitiba, perto do aeroporto do Bacaxiri. Uhum. Meu pai, tinha uma época, ele era instrutor do aeroclube. E ele acabava levando a gente para casa da minha avó em São José dos Pinhais, que é onde tem o aeroporto internacional. Que diz que o aeroporto é de Curitiba, mas não é de Não, Curitiba, mas não é de não São é. José das Viagens. É São verdade, José dos Pinhais, exatamente. Aí ele levava nós de avião para deixar na casa da minha avó. Minha mãe fazia faculdade, nós éramos 3 irmãos na época, depois veio mais um. E ele deixava nós 3 na casa da minha avó e voltava trabalhar. Cara, Era que instrutor do loucura. aeroclube, trabalhava o dia inteiro, final da tarde ele voltava, buscava nós, botava no avião e trazia para casa. Cara, então, o cara, ele fez muito tempo isso. o cara vai pro colégio de carro. O André ia O de André de avião. Mas isso era anos 70, né? Não, Então, claro, tá mas- muito tempo atrás. Cara, que legal, cara. Que tipo de avião que era esse aí na época que Vou teu pai fazer pilotava, outra cara? Não, nessa época era do aeroclube, então era um Ah, era do Cherokseezinho. clube, tá. Um Cherokseezinho 140, que é para 4 pessoas, é um aviãozinho monomotor, para instrução, mas que cabe 4 pessoas dentro. Tipo um Cessna, assim, porque é o que eu conheço, Uhum. por isso que eu vou referenciar, né? O Cessninha é mais asa alta, asa em cima. Esse avião é um Piper Cherokee, que é asa embaixo. Então ele é diferente, porque você sobe por cima da asa, entra, abre a porta, tudo é diferente. Que doido. Já é um modelo de avião mais... É o famoso teco-teco, né? É teco-teco. É isso. Na verdade... Mas eu acho que o Cessna é mais teco-teco, né? Não tem tanta Não, tecnologia, não? Tem mais teco-teco que isso. Ah, Quando eu é? comecei o curso de piloto no Aeroclube do Paraná, foi em Paulistinha.
Paulistinha, ele é um aviãozinho de asa alta, com um trem de pouso convencional, que se chama, que é 2 rodas na frente e uma rodinha atrás. E o Paulistinha é dos anos 40. Ele é feito de tela com motorzinho de 50 cilindradas. Não. Então, o treinamento inicial eu comecei nele. Com 50 cilindradas, cara? Aí depois, antes de fazer o voo solo, aí foi quando o Brasil introduziu, nos anos 80, os aerobueiro argentino. Teve um acordo lá nos anos 80, compraram um monte daquelas porcaria. Não era bom, ele era um avião pesado, monomotor, mas até deu... Foi o avião que eu fiz o primeiro voo solo. Então eu solei num aerobueiro. Para você entender, quando você faz o treinamento, você faz exame médico primeiro, que é o CMA lá, depois você vai fazer a prova teórica. Esse exame médico faz mais capacidade psicológica? Não, é completo. É completo mesmo. Tá. Exame de vista, se faz eletroencefalo, eletrocardio, exame de sangue, você não pode ter sinusite, é cheio de restrições, porque a aviação ela tem algumas necessidades que te afetariam se você tiver alguma doença dessa. Caraca. Então, eles não te dão habilitação Perfeito. se tiver algum problema. Perfeito. Né? Então, tem limite de uso de grau. Então, não é todo mundo que pode voar. Uhum. E aí, depois disso, você começa o treinamento. Na minha época, eram 35 horas. Hoje é 45. Isso. Então, tem 35 horas para você fazer o treinamento e fazer o solo, que é o quê? Você voa sozinho. Só que você não vai saber quando você vai voar sozinho. Você começa o treinamento e vai voando. Vai chegar um certo dia, eu estava voando lá, não lembro quantas horas eu tinha, acho que tinha umas 18 ou 20 horas. O instrutor falou, ó... Largou o manche. Não, ele fala assim, ó, encosta aqui. Eu falei, tá, encosta aqui onde? Como Não, onde? você fazendo toque remetido. O toque... Você toca, dá uma volta no circuito, treina, só pouso e decolagem. Só pouso e decolagem. Aí ele chegou, bateu nas costas assim e falou assim, ó, encosta ali. Aí ele falou assim, ó, abre a porta, bate nas tuas costas, agora pode fazer o teu voo solo. Aí você vai pra cabeceira, sozinho, a primeira vez, dá potência e vai. Cara, você treinou tanto Sim. que você não erra. Sim. Aí você faz o primeiro voo solo. Que animal. Cara. Essa é a sensação, aí deve você, ser incrível. Você termina, é só um circuito. O primeiro voo solo, você não vai voar mesmo. Sim. Vai dar só uma volta. É só esse mesmo percurso. Só um circuito e pousa. Aí terminou esse circuito, você encosta no aeroclube. Na minha época, podia dar isso, banho de óleo. Já me pegaram lá, senta no chão, Deram banho de óleo. vira uma lata de óleo queimado na tua cabeça. Ai, que bem cheiroso, né? Termina isso, você vai tomar banho com gasolina e querosene pra tirar, né? Porque é ruim pra tirar aquilo lá. E aí depois você paga cervejado pro povo, né? Tem isso depois também. Pô, que legal. Uma semana pra ser o cheiro. E é muito difícil. Claro, tu fez, aí pode ser que não, mas é complicado fazer essas partes teóricas. É estudo. Não vou dizer que é difícil, mas não é fácil, não. Tem que levar a sério. Tem que levar muito a sério. Eu, na minha época, eu não tive treinamento em escola. Por quê? Porque o meu pai era piloto, ele queria ver se eu queria ser piloto mesmo, pra valer. Então ele chegou com os livros. Falou assim, ó, tá aqui os livros. Quer estude. Eu falei, tá, mas navegação aérea não tem como se aprender sem alguém te ensinar. Aí, na época, tinha um amigo nosso que era controlador do tráfego aéreo, que depois virou piloto da Varig. Ele me deu aula de navegação aérea, mas ele deu navegação aérea como se faz navegação marítima. Com compasso transferidor e calculadora. E régua. Só. Caraca. Eu aprendi nisso. Depois eu comecei a aprender o computadorzinho manual de voo. Tem um computadorzinho manual que você joga coordenadas, ele dá a rota. Ele traça. Ele te traça a deriva do vento, quanto tempo você calcula a velocidade relativa do ar. Mas faz total sentido, cara. Tem que saber disso numa pane, nesse equipamento, tu pegar um mapa ali e saber o teu... Isso já deve ir hoje em dia, de certo? O cara já deve ir com esse mapa meio... Hoje é mais fácil. Hoje tem GPS, né? Mesmo que der, não vai dar pane em tudo, A tecnologia né? avançou muito nos últimos, quanto? 30 anos. 30 anos. Tu tirou teu brevet com quantos anos? Eu tirei o brevet em 91, então eu tinha 20. Eu comecei a voar, novo, né, comecei a voar em 87. Em 87? E voei até 99, profissionalmente daí, né? Dé, mas quando a gente termina esse voo solo, significa que aí agora tu já tá apto? Não, você fez o teu voo solo. Aí você vai concluir as 35 horas. Ah, tá, porque tu fez E aí você faz um voo de cheque, que se chama. Normalmente, quando é piloto privado, se faz com o instrutor-chefe do aeroclube ou, dependendo da situação, com o piloto militar. Legal. Eu fiz o de piloto privado foi com o instrutor-chefe. Tá. Aí, quando eu fiz voo por instrumentos, aí foi com o militar, o major da Força Aérea. Multimotor também foi com o major da Força Aérea. Quando eu fiz bandeirante e King Air, turbohélice, eu fiz também com militares.
Cara, tu tem vários... Sim, eu voei Cheyenne, King Air, Bandeirante, que daí são turbohélices, né? É aqueles que são hélice e tem duas. E são turbina. Só o hélice, ele pode ser motor a pistão ou motor a turbina. Perfeito. Eu voei os dois. Ah, tu voa dos dois Voei tipos. dos dois Entendi. tipos. Tanto motor pistão como turbinado. Caraca, que legal. É tipo um motor de helicóptero, vamos dizer assim, né? Aqui, com a pá, né? Na verdade, é como se fosse a turbina de um jato, só que em vez de ter o fan na frente, ele tem a hélice. Então você tem a turbina do jato, ele tem a tração, que é a potência da turbina por trás, e o fan gera um pouco de deixa eu lembrar o termo que se usava lá. Não, desculpa, é a tração, o empuxo que sai por trás da turbina. E no turbohélice é o contrário, ele quase não tem tanto esse empuxo da turbina, que só tem aquelas duas saídas da turbina lateral, e o forte dele, na verdade, é a tração que a hélice produz ali. Tanto é que o avião, o turbohélice, ele reverte o ângulo da pá para fazer a reversão do motor. O jato não tem como reverter. Por isso que eles quando você vê um jato, atrás, ele né? fecha uma concha atrás e faz a reversão. Que aí o ar pega e volta para frente, empurrando o avião, tentando parar. Já no turbohélice não. É a hélice que gira. No turbohélice ele muda pazinhas, o ângulo da pá da hélice. Que legal, velho. Pô. E é grande, né? Não é um avião pequenininho, esse que tem dois, né? Não, o Bandeirante ele leva 20 passageiros. O King Air que eu voava até 15. Tu voou, né, Álvaro, num desse... Não é igual, claro. Mas num da Azul, que é turbo-hélice. Mas esse é grande, né? É grande. Vai uns 30 passageiros, acho, 40. Então é mais ou menos o tamanho do que o André... Tem até maior, tem o 72, até... Na verdade, o conceito é o mesmo. Turbo-hélice, o Brasília, também que era da Embraer, que se usou muito na Rio Sul, na própria... Na Varig não tinha, mas a Rio Sul usava muito. É um turbo-hélice também. E nessa parte comercial, era levando passageiros ou era carga? Né? Eu comecei, inicialmente foi aerofotogrametria, que é foto especializada para mapas. Então, nessa época eu fiquei Bahia, fiquei muito tempo em São Paulo. São Paulo a gente fotografou toda a grande São Paulo em 2 níveis de voo, a 6 mil pés e a 10 mil pés. Então a gente tinha uma autorização do Estado-Maior das Forças Armadas para bloquear a região que a gente ia voar. Então a gente chegava na torre de controle de Congonhas e falava assim, hoje nós vamos para tal lugar. Porque 10 mil pés é a altitude do comercial, né? Exatamente. A aproximação, na verdade, os procedimentos de aproximação instrumento em São Paulo, eles começam com 10 mil, depois você entra nos 6 mil ali, que começa o procedimento mesmo de aproximação final. Mas então eles ficavam loucos. A gente chegava lá e falava, nós vamos ter que travar aquela área. Não, mas o que fazer? Tá aqui, ó, Estado-Maior das Forças Armadas, nós temos autorização para voar. Vamos trancar o tráfego aéreo aí, por favor. Pode mandar tudo para Guarulhos. Senhoras e senhores, aqui é o controlador e a gente vai bloquear o espaço aéreo. Não, e tinha vezes que a gente tirava foto, a gente tirou foto que pegou o Boeing aproximando em Guarulhos, na final, 747, embaixo da foto. Porque a foto, para vocês entenderem, a câmera era uma câmera grande ocular. Zeiss RMK. É a mesma que usava no drone espacial. Ela é um negócio grande, com quase... Ela vem embaixo do avião? Ela ficava na barriga do avião, assim. Você abria uma portinha, aparecia a lente. A lente era uma lente de 25 centímetros de diâmetro. E ela tirava uma foto de 25 por 25. Isso eles faziam um sequencial de fotos com navegação. Você navegava, na época, inicialmente com navegador. Tinha um navegador igual aos bombardeiros da Segunda Guerra Mundial. Ele dava a deriva do vento, com a orientação, dizia quando começava e quando parava a fotografia. Inicialmente foi assim. Legal. Depois introduziram o GPS, aí ficou mais fácil. Sim. Hoje, totalmente diferente, né? Mas hoje no drone tem um softwarezinho que tu faz para poder fazer mapeamento, topografia. Tu dá o plano de voo, solta, ele decola, faz todas as fotos e volta. Ou a filmagem, enfim. E escaneia aquela área, sabe? Faz a topografia. Ainda tem trabalho de arquimetria, mas eu acho que hoje satélite começou a substituir. E mesmo drones, outras tecnologias, né? Veio para fazer. Imagina quanto custava fazer isso. A câmera na época custava $300 mil, era mais caro que o avião. Pra você entender como que era o custo operacional disso. Imagina. Então, esses trabalhos que vocês faziam, de certa tua empresa, era tudo para governo, né, cara? A maior parte era governo, fazendeiros. Uma empresa quer montar uma barragem, quer montar alguma coisa e precisava de um estudo desse. Imagina a hora de voo, devia custar quanto? Na verdade, na época eu peguei esse tipo de trabalho para fazer as horas de voo do piloto comercial. Porque piloto comercial são 200 horas de voo. E aí se pagar 200 horas de voo é inviável, né? Então, na época, eu tirei o piloto privado. Como meu pai tinha relacionamento na aviação, eu não paguei 1 hora de voo. Eu já fui trabalhar para fazer as horas de voo comercial. Aí eu ia como copiloto,
fazia parte de foto também, navegador, Entendi. para completar as 200 horas. Completei as 200 horas de voo, aí eu tirei a habilitação de piloto comercial. Tanto é que eu tirei em 92 já. Tá, mas Um ano. tem a de piloto privado e a piloto Privado é amador. e comercial. Comercial, e depois tem piloto de linha aérea, que esse é para companhias aéreas. Tá. Então são as 3 modalidades que a gente tem na aviação: piloto privado, comercial E piloto de linha aérea. de linha aérea. Tu foi até o comercial. Fui até o comercial porque depois eu acabei Foi a outra largando escolha a mão, que daí da... eu fui para outra carreira, depois a gente conversa um pouquinho sim, mais. Sim, sim. E o avião maior que tu chegou a pilotar? Foi o Bandeirante e um King Air 100, que ele era bem grandinho assim também. E era também sempre com passageiro. Sempre Sem passageiro. Mas eu trabalhei com remoções médicas também, levando gente, UTI, né? Putz. Esse era horrível, porque ele acionava de madrugada, você não sabia para onde ia, não sabia quando voltava. E voei muito para executiva, então muito para dono de empresa. Eu voei para empreiteiras, então fui muito Carregou uns famosos já? Carreguei alguns políticos, Imagino. mas mais na época eu voava com político e com diretores de empresa. Então, rodava o Brasil, né? E isso tu trabalhava para uma empresa e aí essas pessoas contratam ou tu já chegou a trabalhar direto para um cara que tem um avião, por exemplo? Não, eu trabalhei para quem tinha um avião próprio e trabalhei para táxi aéreo. Bastante tempo táxi aéreo. Meu último emprego em 98, 99 era táxi aéreo. Esse daí que eu resolvi, eu voava turbohélice, meu pai voava o jato da mesma empresa. Aí eu falei, cansei. Não, eu queria ter mais tempo para poder ter fim de semana, ter praia. Esse é o outro detalhe da aviação. Da aviação, isso que eu ia te perguntar. Tem muita gente que não entende, acha que tudo é maravilha. Não, é muito legal. Eu digo que eu sinto falta de voar. Eu não sinto falta da profissão de piloto. Porque eu peguei uma época diferente. Nos anos 90 o mercado não era tão bom. Eu fiquei pelo menos 5 anos tentando entrar em companhias aéreas. Mandava currículo, ia atrás o tempo inteiro e não tinha oportunidade. Era difícil. Porque naquela época era muito restrito, o mercado financeiro estava ruim. Sim. O cenário era de crise internacional, muito forte. Se demitia muita gente, então sobrava piloto para tudo que é lado. É mesmo? No exterior não aceitava piloto brasileiro. Hoje, é uma situação totalmente diversa. Hoje falta piloto em tudo que é lugar. E eu acho que essas questões de legislação acabam ajudando. Deve acontecer isso, estou presumindo. Piloto não pode voar mais tantas horas, tem que ter outro cara para ele poder descansar. Sim. Então acho que deve ter dado uma ajuda para a classe como piloto nessas questões, até para o cara poder ter mais folga, se duvidar, enfim, né? Antigamente não tinha muito isso, né? Era trabalho, trabalha, né? A regulamentação ele sempre deu limite de horas, mas na realidade não funcionava, só em companhia aérea. Companhia aérea, isso sim. Mas se voava na executiva, às 11 horas diárias que a companhia faz o piloto cumprir, você não tem como cumprir. Eu tinha vezes que eu saía de Curitiba, vinha aqui para o sul, às vezes batia Porto Alegre, ou até mais longe, cidades mais para fronteira ali. Sim. Daqui a pouco eu ia para Vitória, daqui a pouco eu estava no Mato Grosso, fazia um voo, eu saía com uma mala por uma semana. Isso no decorrer de um ano é uma coisa, daqui a pouco 5, 10 anos... Cansa, né? Você começa a cansar. Eu sempre gostei de surfar, não tinha fim de semana, você não pode ter vida social. Tu tava só trabalhando, Você só né? trabalha. Só trabalha, né? Por isso que eu digo, meus amigos hoje, os meus instrutores e amigos, todos voam grandes companhias. Então tem amigo meu que voa na Emirates, tem amigo que voa na Air China. Que era da mesma época que tu... Amigos meus são hoje pilotos antigos da Gol, da TAM. Por quê? Porque começamos juntos, tiramos piloto comercial junto, tudo. Eles continuar a carreira, eu desisti na época, falei, resolvi mudar, né? Falei que não era para mim. Mas não por questão financeira, né? Não, é uma profissão que deve ter um bom... Paga muito bem, paga muito bem. Imagino. Paga muito bem, inclusive hoje tem falta de piloto. Eu sei porque no meu LinkedIn eu recebo convite o tempo inteiro, porque eu tenho cadastrado no meu LinkedIn a experiência de piloto. Claro. Inclusive, nos anos 90 eu estive nos Estados Unidos, eu voei lá junto com pessoas lá, mas na época eu não poderia ser piloto lá. Tu poderia ser um copiloto, um ajudante? Nada? Profissional, nada. Um piloto profissional. Mas por algum motivo específico assim, é que eles não queriam brasileiro Proteção. Nós aceitávamos do mundo inteiro. Só americano? Só americano. Hoje tem convite no LinkedIn que eu recebo para voar nos Estados Unidos. Pô, com green card, com tudo certinho. Aí, Álvaro. Mudou a situação. Visto EB1. EB1. Que mudou a situação, né? Lá tem uma condição diferente de formação. E tu não chega a pensar, não dá, tipo assim, pensa ou não, né? Não dá, mas agora não tem mais idade pra isso também, né? Tu acha, cara? Eu te acho tão novo, cara. Não, mas eu tenho cara de novo, eu tô com 52.
Ah, Então, cara, mas já- é novo, né? Não, cara, cara, esses dias eu fui viajar e quando eu tava saindo do avião ali, o cara tinha mais de 60 lá na portinha do avião, filho. eu vi também um cara assim, cara, que tinha É, o seu próximo dos Os 70, americanos, acredito, cara. americanos de bigodão. O da American Airlines, pra mim, não é aeromoça, cara. É a aerovelha. Pô, de verdade, cara. Elas não é igual as aeromoças, assim, da companhia, pelo menos brasileira. As americanas lá, a American Airlines, cara, é tudo senhora, cara. para servindo. piloto é 65 anos o limite para internacional. Daí só pode voar nacional. Então, até 65 pode. Mas, Então, imagina, cara. Mas tem que ser uma coisa que o cara tem que gostar, enfim. E esses convites são pra privado lá ou são lá pra... é companhia. Porque quantas mil horas... imagina, quantas horas tu tem de voo Eu, hoje no total? Quando eu parei, eu estava em torno de 2.000 horas. 2.000 Um pouquinho horas. mais ali. É muita coisa, Foi cara. bastante. Mas Foi bizarro, né? foi pouco pela quantidade de tempo que eu voei. Teve gente que fez mais horas. Sim. Só que se comparar com a aviação militar, na época os majores, tenentes-coronéis que faziam o voo de check com a gente, os caras voavam, pra você ter uma ideia, eles voavam ali em torno de 100 horas ano. Por isso que eles iam pro DAC para ser checador de voo, para conseguir fazer mais horas de voo. Entendi. Porque daí eles voavam também os aviões. Eu voava em torno de 80 a 100 horas por mês. Nossa. Então, é muito mais do que eles voam. muito. Só que por Esses regulamentação, eles que chegavam a gente, né? Esses caras da aeronáutica, será que quando eles recebem promoção, eles têm que ter horas também de voo? Eu acho Será que é a mais uma questão promoção, não. política, assim? Eu acho que é promoção, faz Eu acho que é sentido, né? promoção, Chegou num patamar de tantas horas, Você ter então. o treinamento e a antiguidade, né? Uhum. Claro, não dá pra dizer que um cara que voa que nem uma Esquadrilha da Fumaça, aviação de caça, pô. que são carreiras à parte, né? É diferente, é uma minoria que chega nisso daí. E é só também, eu acho que na própria aeronáutica que tu vai conseguir fazer essa Sim, carreira, né? só não lá. tem um curso pra tu Não tem. operar um caça. Não. Quem que vai ter um Você caça? pode voar acrobacia aérea em aviação civil, mas aí é o avião da acrobacia, né? Eu voava no aeroclube, voei com outros pilotos amigos, né? Voei Christian Eagle, voei PT-19, sempre junto com um piloto de acrobacia. Mas na época eu voava, eu era piloto. Não tem Tucano o nome de um que é muito... Tucano é militar. É muito tirado aquele avião. Mas cara. o Christian Eagle é um biplaninho de alta performance para acrobacia de competição. Então, na época, eu já era piloto e um amigo meu, que depois, hoje ele é piloto da Gol, ele era já o campeão brasileiro de acrobacia, mas não podia assinar o plano de voo, porque ele era menor de idade. Puxa! Aí o que ele podia? Ele podia voar assistido. Então, eu ia com ele, eu não voava acrobacia totalmente, não era solo naquele avião, nada, mas eu assinava o plano, a gente ia voar, ele fazia o treino dele e eu soltava, agora você pode voar. Eu brincava com o avião. Imagina. como é que é contabilizado esses esquemas de hora pra eu saber que o cara tem realmente tantas A horas? caderneta de voo do avião, cada decolagem, cada pouso, você anota tudo. Hoje é relatório, inclusive, pelo próprio... Deve ser eletrônico, na minha época era a caderneta do avião. E aí você transcrevia para tua caderneta e repassava para o DAC. Tu entrega lá na escola da aviação e ela repassa lá. Sim. Eu pensei que era pra ANAC, né? Mas era na ANAC, né? Era uma representação da ANAC. Eu ainda devo ter minhas cadernetas em casa lá. Que legal. Tinha umas Tem algum cadernetas. sistema hoje Hoje é eletrônico. Para tu verificar quantas horas realmente tu tem? 2.000? Tem. Você vai na ANAC ali. Vai na ANAC. Pô, cara, Só que eu tenho registro de horas que eu não repassei para eles. Então não estão cadastrados na base deles. Entendi. Se eu quisesse voltar a voar profissionalmente, eu pegaria minhas cadernetas. E levo, tá aqui, ó. Tá aqui, o relatório dos aviões. Faz uma auditoria aí. Faz uma auditoria. Aí eles pegam o total e lançam lá. Né? E quantas horas que tu comentou para ser comercial? 200. Na minha época era 200 horas. 200 horas. 200 horas de voo. E era 200 total ou era fora aquela 45 que tu fez do privado? Não. Pode ser conta junto. Então, total. Fechou 200 horas. Fechou 200 horas, tu é comercial. Você faz uma habilitação comercial. Você passa uma prova, também teórica, diferente. Então, tudo isso chama a mesma coisa brevet? Tanto o privado quanto... O brevet é o privado. É o primeiro que se tira o brevet. O primeiro é o brevet. É o brevet. Por isso que eu completei 32 anos de brevet, porque eu tirei em 91 o brevet, que é a primeira... Carteira. Você está licenciado como piloto. A habilitação técnica, exame médico vence. A tua licença, não. A licença de piloto nunca vence. Nunca vence. Eu sou licenciado piloto comercial. Se eu quiser hoje renovar, o que eu peço? Vou pegar lá o material, vou fazer uma reciclagem, fazer uma prova de novo, revalido, faço o exame médico piloto comercial. Como eu tenho mais de 40 agora, eu teria que fazer o exame anual.
Na minha época, podia ficar 2 anos sem fazer, porque eu era bem novinho ainda, né? Sim. Faz anualmente, depois de uma certa idade, ainda é semestral o exame médico. E aí, se eu quiser voar instrumento, alguma coisa, se recheca também esse tipo de habilitação, com um checador, pode ser do aeroclube. Hoje em dia não é necessidade de ser puramente militar, né? Pode ser do aeroclube. E eu poderia voltar a voar. O que é esse que tu fala aí, voar por instrumento? O que seria? Voar por instrumento é o voo Que tu não tem visão. Não visual. Você voa só por instrumentação do avião. Que é tipo Navegação essas aérea. operações comerciais, tipo Sim. Latam, Gol. Na verdade, tudo que você voa em condições que não estão visuais, a condição visual, hoje eu não lembro de cabeça todas elas, mas era 10 quilômetros de visibilidade, o teto no mínimo, se eu não me engano, era 1.000 pés, agora não me recordo de cabeça, mas faz muito tempo que eu não estudo regulamentação aeronáutica. Claro. Mas tudo que for fora do visual, você é obrigado a voar instrumento. Por isso, quem não é habilitado e voa por instrumento não pode voar. Até porque morre muita gente em acidente, agora menos, mas na minha época tinha muito acidente por bater em morro. Sim, Eu perdi em torno de 23, 24 amigos e conhecidos em acidente aéreo. Tudo em fase de treinamento, em querer chegar numa região e não dá, forçar a barra. Sério? Porque não voavam bem instrumento e o tempo fechava e eles queriam pousar. Então, isso é uma habilitação técnica e muito exigida. Voo por instrumento é um negócio bem sério, assim. Então, tem os procedimentos, tem as cartas de aproximação, cada aeroporto tem os procedimentos. Hoje o GPS ajuda muito. Hoje o GPS vai na cabeceira pista, já está registrado o waypoint ali, ele te bota praticamente na cabeceira, em 3 dimensões. Na minha época, o GPS estava iniciando. Então, era muito de navegação mesmo, orientação rádio, ILS para aproximação em aeroportos grandes, e navegação você fazia em carta. Eu fui a primeira vez para a Amazônia navegando em carta. Cara... Mas sempre em 2 daí... Depende do avião. Na verdade, na verdade, você não é obrigado a ter 2 pilotos em aviação fora... a executiva não é obrigatória. Táxi aéreo é obrigatório. Ah, tá. Executiva não. Eu voava executiva... É tudo que parece que tem uma empresa, parece que é mais controlado, assim, né? Se tu tá contratando o piloto ali, é vocês dois, tá tudo bem. Quando eu voava executiva, civil, vamos dizer assim. Quando eu voava executiva, mesmo assim, a gente voava em 2. Claro que não ganhava um salário grande coisa, mas para mim, na época, era para ganhar experiência, né? Aí a gente pousou uma vez lá em Cuiabá, perto de Cuiabá, ali no aeroporto de Fazenda. O meu comandante chegou e falou assim, ó, pode planejar nosso voo de amanhã. Eu falei, tá, mas para onde a gente vai? Eu falei assim, ó, tal cidade, procure no mapa. Era uma Nova Bandeirante, fica pertinho de Alto Floresta, assim, bem no triângulo entre o Mato Grosso e Pará, ali. Eu tive que chegar de noite lá, tirar as coordenadas, fazer todo o planejamento, ver a carta de vento, saber qual era o vento predominante da região, qual era a previsão, e traçar. Cara, que complexo, E aí né? eu botei o avião em cima da pista, aí a gente chegou na cabeceira, a gente tinha o primeiro GPS de avião, era um Garmin. A gente chegou aí, waypoint. Fazer agora, não passamos mais aperto. Cara, claro que legal. o comandante é muito mais experiência, porque né? tu registrou aquele ponto ali Aí ficou gravado no GPS, gravado né? no GPS. Hoje não, os GPS está quase já tem tudo, todas né? as cartas, vamos dizer, né? O cara falava tudo. antigamente as cartas, Mas né? pense em 1996. É bastante muito tempo atrás, né? Então tinha pouco instrumental mesmo, assim. Era tudo Mas mais, era mais divertido. era tudo mais analógico, no Sim. caso, né? Tipo, Esses painéis digitais que você vê hoje dos aviões, os EFIs que se chamam, era muito raro você ver em algum avião, porque era muito caro. Hoje em dia não. Hoje em dia qualquer monomotor sai aí, um Cirrus sai com isso já na tela. O Cirrus é esse que tem o paraquedas. O paraquedas, né? Inclusive faz Teve um 3 caso dias agora, atrás. 3 dias acionou atrás. um paraquedas aí. O piloto Rafael Aqui, acionou aqui na região? no primeiro voo. Não foi aqui na região, foi mais pra cima. Eu não quero mentir, foi o primeiro voo do avião. Alguma coisa assim, cara. Máquina, né? O proprietário lá comprou, o piloto tava lá, decolou, logo depois que decolou. Ele disse, galera, ele fez todos os procedimentos, óbvio, lá, né, pela minha pesquisa, e logo depois ele acionou o paraquedas e desceram. Tipo, não foi tão leve, tu vê o avião dando uma mexida, assim, a hora que encosta no chão, mas, cara, todo mundo caiu, bem, mas não, nenhuma, não mas vale ali. quebrar um pé do que morrer. Não, nenhuma cicatriz, nada assim, sabe, Álvaro? Ó, você falou, Rafa, você quer fazer o treinamento. Uma coisa que vão te exigir muito é emergência. Qualquer procedimento de aviação, a maior parte do treinamento é emergência. E não é só aviação. Se você assistir qualquer documentário da NASA, aeroespacial,
eles treinam muita emergência. Por quê? Em condição normal, você voa. Agora, se der uma pane, você tem que saber como resolver rápido. Então, no monomotor, quando você for fazer o treinamento, você vai ver a primeira coisa que vão te falar, assim, ó, você vai decolar, o cara vai mandar, voa, pega aí sentido norte, ó, voa. Ele vai te botar numa área que tem campo, tem cidade, ele vai pegar o manete de potência, desligar. Ele vai puxar para trás e reduzir o motor. Assim, procure um lugar que você possa pousar. Bah. Aí você vai ter que chegar até perto. Fica planando, né? Tá planando, escolhe o lugar Olhando, certinho. E tu vai indicando pra ele vai ver se, pô, era uma boa decisão ou não, pra poder te ensinar, né? Claro que como é um instrutor, se ele vê que você não tem condições, ele assume e sai. Claro. Mas ele vai fazer você chegar até perto e falar assim, agora você pode ir. Aí você põe a potência e vai. Vai fazer isso muitas vezes, muitas. É a vai prova, né? remetida. Querendo ou não, é a prova, né, cara? Bimotor, meu primeiro instrutor, que é hoje é o presidente do Aeroclube do Paraná, o Mário, meu primeiro treinamento de voo por instrumentos e multimotor foi com ele. O voo por instrumento, ele chegou no primeiro treinamento. Tinha uma nuvem zona assim, falou, pode aproar aquela nuvem ali. Vai pelo horizonte e entra dentro. Ele te botou. Aí ele falou assim, entra dentro da nuvem. Ele falou assim, agora põe a cabeça no meio, abaixo da cabeça na perna. Ele pegou o manche do avião e virou com tudo. Ele falou assim, levanta a cabeça e recupera o avião. Só pelo instrumento. Caraca. Porque você não pode confiar em sentido. Você sabia que dentro de nuvem, a tua sensação sempre vai te inclinar entre 15 e 20 graus? É labirinto. Todo mundo. Tipo, estamos dentro de uma nuvem e eu vou tender a ficar Se mais você assim. não voa o instrumento, você vai achar que você está inclinado. Você vai virar. Por isso que morre gente. Por quê? Você acha que está... Ah, não. Minha sensação é que está para cá. Eu viro, tô caído para a direita. Se inclina para a esquerda. Nessa, o avião entra em curva. Ele vai entrando em curva. Se você não corrige, ele vai descendo. Claro. Do nada tu sai da nuvem, olha, tu já tá muito baixo, alguma você entra em coisa. atitude anormal. Então, isso é o que pode acontecer. Caraca. E outro treinamento que ele fazia, que é o correto fazer, inclusive. Quando você está voando com bimotor em treinamento, você corta um dos motores. Desliga em voo. Você está voando com os dois, daqui a pouco chega lá. Desliga em bandeira hélice. Perdeu um motor. Perdeu, voe com um só. E aí você tem que inclinar 5 graus, cuidar, fazer curva só pro lado do motor que está funcionando. Fazer correções, né? Porque eu vejo, eu não sei se tu segue o canal, né? Eu assisto o Aviões e Músicas, do Lito. Cara, eu amo esse cara. Um beijo, Lito. Se chegar em ti esse vídeo... O cara é referência no... o Lito, cara... Pô, o cara era mecânico da United. Isso. Imagina. Só que eu tô no canal do Aviões e Música, cara, desde antes dele ser o Lito, assim, um cara referência, que é chamado, né? Não sei se tu conhece o canal. Conheço o nome, o canal eu não conheço. Muito Lito, bom, cara. É muito legal. E eu lembro que ele fala, cara, ele tenta... Primeiramente, ele tentava meio que acalmar as pessoas que tinham medo, sabe? Era muito legal. E ele fala que, cara, não tem como um avião cair de condição nenhuma, cara. Mesmo, ele tem 2 motores. Sim, cara, ele é feito pra voar só com um. E tudo é duplicado, sabia, né? Gerador é duplicado, cada injetor é duplicado, todos os sistemas são duplos. Pra tá falhando se um falhar, você tem um você tem outro, tudo é backup, né? Por isso que eu escutei um cara falando, ele falou o seguinte, cara, quando tu tá num monomotor, tu tá sempre em emergência. Essa é a brincadeira nossa de aviação, sempre foi essa. Ah. Você já decola em emergência. Tu já decola em emergência, exatamente Como isso. Essa foi a frase do cara. Como esses helicópterozinhos que se vê hoje voando, tanto esses Com Robinson. duas pazinhas, esses Robinson. Esses Robinson a gente chamava na época lá, que quando começaram a aparecer eles de Globo da Morte. Baca. Eu não tenho. Eu entro 1000 vezes num avião teco-teco, até porque eu entrei quando eu fui pular de paraquedas. Cara, eu acho que tinha motor de Fuca o que eu fui, cara, de verdade, cara. Pô, eu tava com mais medo do avião, velho, do que pular de paraquedas. Mas você tava com paraquedas? Mas é tipo assim, o cara fica naquela, né? Que é as duas partes críticas. O negócio tá com paraquedas e não sabia o que fazer com paraquedas, né? Não, eu tava com um instrutor, um australiano. O negócio era a decolagem e o pouso, né? Realmente eu acho que é isso, né? De acontecer problemas com o mecanismo, porque eu acho que é onde vai mais estresse na aparelhagem. Decolagem, né? O pessoal acha que pouso é o mais perigoso, não é? Sempre pra mim é decolagem. Porque a decolagem está usando potência máxima. No pouso você está sempre reduzido, você tem toda a potência para salvar. Então por isso que o pouso... Por isso que a galera sempre fala que a arremetida, a galera tem muito medo, mas... Não, é tranquilo. Mas é um procedimento normal, tranquilo de se fazer. Cara, eu já... Tem um brother meu, o Bruninho, cara. O Bruninho. O Bruninho é muito cagão, Bruninho cara. Lobo. Ele é muito cagão. O avião dá uma balançadinha, ele joga pra mim e fala assim...
O cara diz, o cara, relaxa, cara, curte, Aproveite velho, o voo, curte, Cara, ó, curte o voo, cara. eu vou dar uma dica, Bruninho. Assiste aí o canal do Aviões e Músicas. O Lito fala o seguinte, cara, que turbulência não derruba avião. derruba. Não tem É como muito um bom. avião cair por uma E assim, turbulência. cara, eu seja tenho- ela qual for. Eu tenho muito medo de altura. Eu tenho medo de altura, cara. Muito, muito, assim, demais. Quando eu Subir chego no num prédio parapeito, assim, cara, me dá... Dá o girizo. Me dá. Eu também tenho, assim, Só não, que eu- é normal isso. Eu Cara, acho que é do sento prédio a mesmo. bunda- mas- Eu sento a bunda no avião, cara, eu durmo, Tem esse. eu curto, dá uma balançadinha, eu disse, ai, que massa. Você não viu que é acrobacia aérea. E você vê que é gostoso. Bah, Oi? Você subir... acrobacia Chegar Ah, lá aérea. agora em bater, eu acho deve- que eu não tenho coragem. Acho que eu vou- teria. Acho que eu Eu vomito, teria. eu me É cago. gostoso. Quem gosta aí de adrenalina? eu concordo com o Álvaro isso aí. Eu tenho coragem de boa, mas eu acho, não sei se eu aguentaria as forças G, a né? força G é forte. Foi o que o Álvaro Ah, eu falou, tenho o cara coragem, vomitar eu e tenho tal. coragem, é. mas eu ia pagar de certeza. O cara não tá acostumado. Mesmo quem tá acostumado, às vezes apaga. Por isso que tem que estar, normalmente, Em tem dois, que saber né? os limites ali também. Porque você vê, quando eu voava lá, eu cheguei a ver o horizonte fechando, porque você vê fechando, realmente. Quando tá no G positivo, né? Tá Aham. recuperando um mergulho, você vê o horizonte chegando. Você... Tipo, tá ficando preto, tá fechando a vai janelinha. fechando a janela. Cara, Legal, né? Pra você entender, um astronauta, pra ser aceito na NASA, era 8G positivo. Cara, é quase a Eu- força G inteira. Tu é Eu aguentei louco, 10. cara. Eu aguentei 10 Tu- positivo, 5 negativo. Chegou a aguentar 10. 10 positivo. Pô, cara, é Mas- bizarro, cara. Mas É, você sai- aquela que deforma o rosto todo, tá Você ligado? sai com, cara? com o olho tudo vermelho, estoura todas as veias, né? Cara, que treinamento Mas, louco. só a acrobacia você chega nisso, né? Você não vai chegar num voo normal, jamais. Até porque o avião não aguenta. Imagina. O avião comercial ele não é feito para esse tipo Não é feito pra isso, de né? operação, de jeito nenhum. Qual que é a altitude que o avião comercial vai estar voando aí? É que depende. a partir daí É que o cara, eu imagino que quando é muito grande, pode ser que vá mais alto, não sei, ou tem que ter pressurização, não entendo o bem como avião é que funciona. pressurizado ele vai voar em nível superior. Então vai voar... Quanto mais alto o jato, mais econômico, economiza. Então, eu ele vai voar sei. 35, 36 mil pés. Voo muito mais alto, só se for intercontinental, 45, 50 mil pés. Eles não fazem voo curto, subir tanto. Então, quando você sai aqui, por exemplo, sair de Floripa para São Paulo, ele não vai passar de 30 mil, que não compensa. É muito rápido o voo. Sim, Ele sobe e já está iniciando a descida. tu fala realmente uma coisa que eu sinto. Eu sinto que o avião tá sempre assim, ó. Aí do nada ele já fala: boa noite, senhoras e senhores, estamos aprumando para descer em Congonhas. Tá ligado? O avião já começa a descer, cara. Não dá tempo realmente, Sim, é muito rápido, é muito né? rápido. Então não valeria a pena, não faz sentido A o cara ir gente, lá. tinha meu pai voava um Learjet série 20, que é o mais antigo, que ele foi feito como um avião de reconhecimento aéreo militar nos Estados Unidos e começaram a ver que ele era bom e usaram comercialmente. Que legal. Ele era jato puro, não era turbofan, que nem é hoje os jatos modernos. Então ele era muito barulhento, mas tinha performance excelente, né? A gente decolava do Bacaxiri a Congonhas, 30 minutos, chão a chão. Pô, que legal. Só que decolava e já Velocidade desse cara, mais ou menos. Mach 86 ali. Chegava Da- bem perto da velocidade do som. Putz, Mach 1, né? Tem agora avião, acho que já tá batendo. Tem, o Citation 10 voa... Não chega a romper barreira de som, é ponto .94 que voa o Citation 10. Esses de linha comercial, É em média de ponto .80, ponto .85. mais ou menos a também nessa mesma média. coisa, né, Uhum. cara? Pô, é muito rápido, né, Muito cara? rápido. É muito rápido. Tu chegou a ver. Foi poucas vezes que ele teve por aqui, o Concorde, né? Eu vi ele, mas nunca voei nele, né? Pô, cara. Mas sabe que tem projetos hoje de aviões até mais rápidos já sendo preparados por companhias aí, né? Aviões hipersônicos, mas é coisa para daqui 4, 5 anos vão aparecer no mercado aí. Dizem que ele. Dizem não, é a história. Ele foi desligado, descontinuado, vamos dizer assim, Sim. por conta de barulho, né? Barulho e poluição. E consumo também, né? Ele era que o barulho extremamente. dentro do Concorde era insuportável. Não era dentro, era Fora. Não, mas dentro também tinha reclamação. Eu sei, pela matéria que eu vi, era fora, cara, que onde ele passava, ele ia instalando tudo, né? Sim, e os russos tinham o Tupolev 144, que era similar ao Concorde. Eles usaram mais tempo do que o Concorde até. Porque o Concorde ele foi proibido em várias regiões do mundo de pousar, né? Por causa justamente do barulho que ele causava, estrondo sônico. Cara. Porque esse é o problema, quando ele rompe a barreira de som, é um se ele não chicote, tiver, né? se não tiver alto, ele pode afetar tudo a região, né? Tu imagina isso, cara. Tá louco? E tem ideias de aviões, como tu falou ali, mais rápido. Sim. Tem projetos já de aviões que vão voar Mach 5, Mach 6. Cara, muito
Mas, bizarro, então, cara. se você olhar no Discovery, volta e meia tem alguns programas lá de inovações, assim, que mostram os projetos. Eu assisto até, eu tava assistindo o documentário do, se eu não me engano, era do 777 ou do 787, que teve uma falha lá que aconteceu, tu viu? Aconteceu acho que na Índia, culparam o piloto, mas na verdade era do próprio avião, não vou dizer do avião, da companhia aérea que não passou o treinamento daquele avião, porque eles fizeram só uma atualização. E eles falaram, nesse Max aqui não precisa gastar, porque é caro para dar o treinamento. Era o 737 MAX, tanto é que ficaram no mundo inteiro sem voz, inclusive os brasileiros aqui da Gol. Exatamente isso. Que era, na realidade, se aquele piloto tivesse recebido o treinamento, né, foi pelo que o documentário passou, ele poderia saber daquela função e não teria talvez ocasionado... É uma particularidade isso. daquele avião, né? Daquele bem avião. Complexo, assim... Todo mundo falava assim na aviação que da cabine para trás é tudo igual. Mas na verdade não, cada avião tem sua particularidade. É igual se pegar, sai de um Polo e vai entrar numa Ferrari. Não, O painel é a mesma coisa, só que olha a potência. Tem 4 rodas, tem motor e tem volante. Mas olha não a potência, olha potência, toda óbvio, a particularidade do carro, né? Tu vai começar, o cara não vai saber ligar, cara. Conceito tem igual. Que ligar a ignição para depois. Pega uma prancha de madeirite daquelas de 50 quilos e vai surfar com uma pranchinha moderna agora aí de carbono. Concordo, né? Você vai ver que cada equipamento ela vai ter uma diferença ali, né? Ô, daí, tu nunca teve vontade de, tipo, voar, tentar fazer aí, eu não sei que curso que tu ia ter que fazer, mas para ser piloto da TAM, da Gol, esses... Na minha época... Boeing, sei lá, essas coisas gigantes. Você apresentava o currículo, eles vinham a tua experiência e te convocaram. Em 99, eu recebi o convite da Varig me apresentar lá em Porto Alegre para a seleção deles. Na época ainda era Telex que eles mandavam. Só que na época eu voava já no táxi aéreo e eu já tinha repensado a minha carreira. Eu já queria mudar de profissão, já tinha visto para fazer faculdade, já tinha escolhido tudo que eu ia fazer. Aí, até a contragosto do meu pai, na época, a gente voava na mesma companhia, eu cheguei e pedi minha demissão. Mas eu pedi a demissão e já estava com o Telex da Varig em casa. Mas não era o que eu queria mais, né? Sim. Aí eu parti para outra área, que é o que eu atuo até hoje. Daí eu fiz faculdade de economia na Universidade Federal do Paraná, me formei em economista em 2004. Tu começou em 99 mesmo? Em 2000. Em 2000? E aí, ao mesmo tempo, eu passei no concurso do Banco do Brasil. Aí eu comecei a trabalhar no Banco do Brasil também em 2000. Então eu trabalhava e tu fazia fez a faculdade à noite, toda trabalhando. E aí, desde lá, eu trabalho em banco. Trabalhei 10 anos e 3 meses no Banco do Brasil, em diversas áreas, mas muito mais cuidando de investidores. E depois de 10 anos, daí eu também resolvi dar uma repensada na carreira e mudar. Eu passei, na época, em 8 concursos. Só que acabaram não me chamando. Então eu passei Banco Central, ANP... Tem gente tentando fazer concurso até hoje. O Dé passou em 8. Na primeira passou em 8. Toma! Aí, na época, me chamaram nos que a carreira não era tão boa. Era para economista, tudo, mas era carreira de governo do estado do Paraná, Coab, agência de fomento. E eu não achei interessante o encarreiramento. Aí eu parti para banco de novo. Eu tinha passado na Caixa também, aí eu troquei. Pedi demissão do Banco do Brasil e fui para a Caixa. Foi aí que tu veio morar no melhor lugar do Brasil, né? Não, eu fiquei 2 anos em Curitiba. Ah, tu ficou aí. Fiquei 2 anos em Curitiba. Eu lembro quando o André falou, cara, tô vendo um apartamento, eu vou me mudar pra Brava, cara. Tô vendo lá, eu disse, não acredito. Pô, e ele vinha, cara, todos os anos. Vinha não, agora não precisa mais estar aqui, mas ele vem todos os anos, cara, passar as férias aqui na Praia da Ferrugem, cara. Ficava 30 dias aqui. Né? E 30 dias, cara. Pô, o André ia embora, nós ficava triste, cara. O Armandinho, que era da Brava, também tá em Garopaba. Tá em Garopaba. E o André daqui a pouco vai estar aqui também, cara. É projeto. É um projeto nosso. Eu sei porque ele já me perguntou, como é que tá os terrenos por aí? Ele perguntou, tava muito caro. O Rafa tá com uns empreendimentos bacanas aí, cara. Pior que tem. Mas, Odé, como tu falou ali, a mudança maior da aviação, cara, pra ti foi a questão de tempo mesmo, essas questões, né? De vida mesmo. Como eu acompanhei a carreira do meu pai... Porque tu pode ter certeza, cara, muita gente vai escutar e vai dizer assim, que cara louco, cara. Porque, cara... Não, mas também era meu sonho. Pra muita gente, a aviação fascina, né? Eu sou Não, eu também era, e adoro a aviação. Adoro. Minha esposa fica louca, porque eu fico assistindo documentário, ela fica louca lá. Eu adoro. Então, tudo que aparece de aviação, principalmente a parte de aeroespacial, até porque eu fui na NASA também nos Estados Unidos, conheci tudo por dentro. Puta. Então, eu adoro. Só que eu decidi uma coisa.
carreira, eu preferi ter fim de semana, ter feriados, Sim. trabalhar de segunda a sexta, e isso eu consegui com o banco. E hoje, na minha área, eu sou muito bem consolidado, eu tenho muita especialização na minha área, eu trabalho com private banking. Na Caixa, a gente começou o private em 2014, mas eu já lido com o mesmo tipo de cliente só na Caixa desde 2012, e com os mesmos clientes. Então, eu tenho uma carteira de clientes que estão comigo desde 2012. E são só clientes de private banking, então acima de 3 milhões de investimento. Para poder atuar com eles, a Caixa exigiu da gente certificações. Então, além das certificações normais de mercado que exigem para profissionais de banco, que são as da Ambima, CPA 10, CPA 20, eu tenho a certificação de especialista em investimentos pela Ambima, que é o CEA. Tirei a certificação de planejador financeiro pessoal, que isso é uma exigência para private banking. Então, eu sou planejador financeiro. Sou analista de mercado de capitais pela APMEC também, essa eu tirei o ano passado, para poder emitir pareceres sobre ativos, sobre títulos, fazer precificação, legal, valuation de empresas, Pô, M&A, legal, cara. toda essa parte. Só que independente disso, eu sou economista, Claro. com um MBA em finanças pela Getúlio Vargas, e eu atuo há muito tempo com isso. Então, a bagagem que eu adquiri em 23 anos de banco é o que me consolidou como experiência na área de investimentos. Então, é diferente. Eu não me considero guru de investimento. Claro. Não vendo fórmulas mágicas para nenhum cliente, mas eu sou um gestor de carteira e de risco. Fique rico em 30 dias. Não, isso não existe. Quem acredita em mágica, tudo bem, mas... uma coisa se diz, tem um jargão no mercado financeiro que dinheiro não aceita desaforo. Esse eu conheço. Não existe almoço grátis. Não então, existe se o negócio for muito fácil, desconfie. Nem tudo que reluz é ouro. Então, muito boa, né? Existe muita coisa boa no mercado, mas você tem que saber selecionar. Então, tem que entender o cenário. O que manda em mercado financeiro é o cenário. Cenário, né? Essas previsões que vocês, claro, lendo, é como tu falou, Sim. gráfico, estudando, sabedoria, conseguem fazer previsões, né, cara? Na verdade, pelo menos você tem que tentar entender o que está acontecendo. Sim. Por quê? Um exemplo para vocês. Não adianta, nesse momento que a gente está vendo uma Selic lá em cima de 13,75, o Federal Reserve subiu a taxa básica americana ontem para um intervalo de 4,75% a 5%. Que é alto. Para o padrão dos Estados Unidos é altíssimo. É altíssimo, né? Com recessão técnica nos Estados Unidos e recessão na Europa. Aqui no Brasil, a gente sofrendo por causa ainda tem uma inflação persistente, mas a gente tem uma desaceleração da economia. Você achar que você pode chegar a investir em ações e vai ganhar dinheiro. Não é bem assim. Se você for altamente especializado e operar com muita técnica em operações específicas, com papéis específicos, você pode até ganhar. Agora, vai ter que ser muito bom para fazer dinheiro. Então, nesse momento... Não é um cenário, em resumo, que é mais não é um indicado? cenário bom. Não é um cenário favorável. Hoje, o que é indicado para a pessoa ganhar? Para que você vai ficar tentando gerar lucro em operações se você pode ganhar os 3,75% líquido hoje numa LCI e numa LCA? Que tem isenção tributária. E tava chegando a 15, né? Tinha alguma... Eu não sei, Sim, claro, mês a mês vai... Mas eu cheguei a fazer operação a 15. Sim, depende da instituição. Você pode conseguir papel pré-fixado, alguma outra forma ali. Pré-fixado. Você consegue operar melhor até. Então, não existe mágica. O que existe é você ler o cenário e não querer reinventar. Tanto que isso é uma briga para a questão da minha área, né? A minha área imobiliária. Sim, concorrente. Exatamente. Eu quero que o cliente tire o dinheiro dele do banco Invista em ti, e né? invista nos empreendimentos. Pô, olha só. A gente vai começar a falar de um assunto muito massa. Qual? Esse que a gente tá falando agora, pô. Tá. Mas pra gente falar de um assunto massa desse, a gente precisa de comida, né, cara? Então a gente recebeu aqui agora, aqui, ó, coisa boa, hein? Muito top. Do H2O, Sushi Bar. Tu gosta de sushi, né? Adoro. Cara, já sou cliente do H2O também. Só fazendo um adendo, cara. Quem botou o sushi na minha vida foi o André, cara. É mesmo, cara. O André e a Sabrina, cara. É a maior verdade. Se hoje eu como sushi, é o André, cara. Se hoje tu gasta uma fortuna lá no H2O, é por causa do Daninho. Quando o André for aí, já sabe, né? E o Rafa não comia mesmo. Não comia, foi por causa do André, cara. O André e a Sabrina, cara. Primeiro ano veio o André. O André ensinou pra gente, depois ele veio e trouxe a namorada, que hoje é a esposa, que era a Sabrina, e a Sabrina já foi pra cozinha, já fez com a minha mãe também, né, cara? Minha mãe também começou a comer, cara. E isso faz uns belos anos, né?
Faz uns Aí, ó. belos anos. Tu tinha... 2005, 2006. Tu tinha o Astra que eu achava lindo, o Astra preta, e que tu tinha cobrado a placa, Ândida, né? Sim. E a tua data de nascimento, cara. O Quando André... o Rafa fala, eu como. Não, vamos comer junto, vamos dividir, cara. Agora é pra falar, tá? Não, eu quero dividir, cara. Eu tô Agora com é fome também. Cara, não tem como não Ó, comer teu um ceviche aí. um H2Ozinho desse, cara. Ah, não. Tarezinho. Ó, ceviche aqui também dá. Sei que Não, tu e quando gosta. inaugurou, o Rafa me apresentou lá o H2O. Foi. Vê se não é aqui também. Cara, e tu sabe, Som né, normal. que o H2O, o Daninho, ganhou como 2 ou 3 vezes, posso até estar aumentando aí, mas foi como se fosse o Segundo melhor sushi man do Brasil, cara. Já Então pode ser que pensou, eu cara? conheça, né? Cara, como é engraçado, como o Garopaba Cara, isso aqui tem é bom pessoas relevantes, sabe? Qualificadas que escolheram morar aqui. Cara, assim, isso é muito legal, cara. Isso é muito legal mesmo. Eu vejo que... Mas é um paraíso aqui, né? As pessoas vêm pra cá e se apaixonam, na verdade, né, cara? A galera que tá ali no backstage, só lamento, mas é só pra nós. Beijo pra vocês. Olha aí, é pra comer mesmo? Opa, mas vamos comer. Porque depois, qualquer coisa, sabe o que nós fazemos, Maurício? Nós fazemos aquela acelerada, sabe? E tá ligado? Hora do rango. Putz, cara, eu acho que ia ficar legal, hein, Maurício? O que tu acha? Fala pra mim, pode falar comigo, se nós vamos fazer. Tá, Rafa, pode continuar o Mas- teu papo aí Não, agora, não, pô. não, Vamos não. começar Não, a abrir aqui, ó. nós vamos ver se pegar em algum assunto, beleza, mas vamos comendo e vamos fazer aquela de acelerar igual do João, o horinha do banheiro, lembra? Que o João pediu? Vamos tocando. Tinha Marinha no banheiro? Foi o João, O vereador teve aqui. o vereador nossa, teve aqui e disse assim, ô galera, Eu posso no banheiro? eu não sei se eu podia, a gente não combinou isso, eu não sei as regras, diz ele, né? Eu posso ir no banheiro? A gente, claro, pô, vai no banheiro. Depois, aí o Álvaro assim, depois a gente corta e riu. Aí a E gente, não cortou. não, aí a gente pegou e bolou o seguinte, cara, vamos fazer banheiro. fazer uma parada diferente. Vamos deixar ele falar, quando ele levantar da cadeira a gente acelera. E vai, e uma musiquinha de banheiro. Aí ele veio, acelerou, ele veio, sentou. Mas legal, e a gente cara. ficou bom, ficou bem legal, cara. Então por isso que a gente pode fazer hoje. Aí bota uma musiquinha de restaurante, tá ligado? Comendo. Vai ser irado. Não, Mas mas... tá bonito, hein? Odé, cara, quanto tempo a gente se conhece, a gente nunca parou pra falar assim, de verdade, da parada da aviação, né? Não. Nem do Pô, teu traz esse aí trabalho, pra nem cá, do ó. teu trabalho também, mas eu digo Traz da aqui, ó. parada da aviação, que é uma coisa que Ó, eu gosto tanto, cara, assim, eu me sinto tão bem estando dentro de um aeroporto ou de um avião, cara. Mas pergunta pra Sabrina ali se ela gosta que eu fico monitorando o voo. Eu entro no avião, eu vou marcando posição, eu sei onde tô passando. Ah, Cara, Até hoje. cara, isso Cara deve que ser, conhece, né? deve ser incrível, cara. Ela não gosta. Tu fez esse curso de instrumento, ele também conta a questão de hora também, né? Também. Tem que ser tantas horas o de instrumentação. Sim. Tem exigência, instrumento, Aí, ó. instrumento noturno, tudo isso. Cara, que legal, velho. Eu vou fazer, cara. Faz sim, você vai gostar. Eu vai vou gostar. fazer, cara. Eu vou fazer. Eu digo que eu sinto falta de voar, não sinto falta da carreira do piloto Da profissional, carreira, né? mas de voar eu sinto falta. E é muito bonita, cara. Quando eu vejo saindo lá o piloto e tal, assim, tu vê, tu diz, pô, cara, esses caras que mantêm tudo aí, ó, A vida de todo mundo tá na mão deles. Né? na mão deles, cara. Exatamente. Eu vim agora de Nova York. Sei lá, cara, eu posso estar falando besteira, mas tem que umas 380 pessoas dentro de um avião desse, Sim, tipo. sim, eu não- foram. Pá, tem até mais. Era um- Dependendo do avião. Qual Tem que é até aquele 400 que é 343? Ah, depende, cara. É o Eu era Latam, né? Era Latam. Latam voa mais de Boeing, né? Boeing, eu o acho que é um Boeing 777. 777, cara, se eu não me 777. engano, só não queria falar besteira. É É 343, cara, e é Quando o Diego vinha, a gente muito perguntou pra ele, pô, ele vai grande. saber? Vai saber dizer, né? Mas eu Pô, acho que eu são vou 300 botar- e cacetada. Vamos servir também. Claro, né? Lógico, pô, fica. Pode servir, vamos fazendo essa daí, vai ser legal. E vamos comendo, cara. Com Porque fome. é bom A demais. Sabrina também deve estar com fome, né? Quer sentar aqui pra comer, Sabrina? Quer sentar aqui pra comer? Ela tá no backstage. Tá no backstage. O Dani é Ô, cara, fera, isso né? aqui é bom demais, velho. É que o Dani Essa é muito parada do fera. Daninho aqui é outro nível. Como é que cara. tu chama quando o Daninho traz aquele especial, o Esse atum, aqui? É esse aí? É, o Babaluzinho. Ele chama de Babalu. Babaluzinho, cara. Ó, Top. Dé, tu curte? Não, só vou pegar Não? aqui Ó, o tem ceviche aqui também, gengibre. gengibre. Tem sashimi aqui. Queria um cornapinho, um paninho que eu já derrubei com esse aqui. Não, tem problema. Pode sujar tudo aí, dá nada.
Porra, bom demais, hein? Ei, Rafa, mas tira o curso que daí a gente vai voar junto. Bah, cara, tu já pensou isso? Sabe que dos voos mais tensos que eu tive que fazer foi com meu pai. E Meu eu- pai era piloto de eu- vida inteira, ele chegou depois que eu já tava voando e falou assim, agora vamos pegar o avião e eu quero voar com você. Quero ver se tá voando. Bah, sério? Fiz Imagina o voo normal. nervosismo, né, Fiz cara? um voo igual fosse com um militar. Ele vai olhando tudo, e olhando tudo. Assim, vamos lá, vai voando aí. Tá bom, né? Vamos voando. Pressão pequena. Imagina a pressão. Ô, Dé, e tu já passou, cara, algum perrengue? Não. É muito raro, porque como é tudo duplo no avião, você não vai ter... Às vezes tem um instrumento que para, mas tem outro, substitui. É normal, é máquina, ele pode dar probleminha numa coisa ou na outra. Mas dizer, perrengue, assim, de emergência, não. Perrengue, igual eu tava vendo ali, eu fui dar uma pesquisada, eu vi uns caras pousando sei lá, numa plantação de alguma Sim, coisa, cara, acontece. sabe? Graças a Deus tu nunca precisou passar por isso. Não, nunca precisei. Nem um susto desse. Nem susto. O meu pai pousou uma vez de barriga no aeroporto Afonso Pena, um bimotor, quando ele voava, e pousou depois fizeram um pouso de emergência em Congonhas com o Learjet, que também quase caiu no barranco lá. Interditou a pista 3 dias, até tiraram o avião. Em Congonhas? Em Congonhas. Ai, Congonhas é tenso, né, cara? É, aquela pista é Tipo, complicada. Eu é não fácil, fico tenso, tipo, eu vou dizer bem a real, eu não fico com, teve uma senhora que já voou com a gente, que eu conheço, ela foi tirar o visto dela e a gente foi junto. Quando ela soube que era Congonhas, que era a passagem, Ela ficou nervosa. não, pra voltar embora, ela não tinha mais o que fazer, já tava dentro do avião. Quando o comandante falou que ela se ligou. Ela foi pra Guarulhos, ela não voltou por Congonhas. Mas deixa você voar, que daí eu vou com Ali. você junto. É. Sem pressão, só olhando. Não, Sem pressão do cangote. Não vacila aí, Magrão. Não, vacila. ô, cara, eu vou fazer, de verdade eu vou fazer, já mandei a minha inscrição lá, só tem que contar pagado, mas eu vou fazer. E eu achei muito rápido, eu achei tão simples, na verdade, que eu achei até que parecia que tinha alguma coisa errada, mas tu comentando comigo, eu vi que tá tudo certo. Não, tá certo. O cara, Você vai ter que passar na pediu prova, né, 4, primeiro. isso, o cara pediu 4, não, ele falou que até 18 horas eu não preciso nem de nada, a não ser, eu acho que o exame, o CMA. Eu não preciso de nada, nem de liberação da ANAC, só que depois de 18 horas, aí eu já tenho que ter a liberação da ANAC, eu tenho que fazer as provas. Mas enfim. sugestão, faz a prova. Então, foi a primeira. Eu falei pra menina, eu falei, não, primeira coisa eu quero fazer a parte teórica. Passa, até porque você vai aprender a teoria do que você vai voar. É Por muito quê? bom. Porque envolve teoria de aerodinâmica, a parte mecânica, navegação aérea, a regulamentação de voo. Ué, Essa é a parte importante. Eu não sei nada, cara. Como é que eu vou chegar e Não. tá dizendo que tô Isso- voando? Isso tem que cuidar, porque às vezes pode... Não faz sentido, né? Não crucificando ninguém, mas eles podem estar comendo hora tua sem você saber o que está acontecendo. Exatamente. Não vai. Não, Você tem que estar entendendo o que está acontecendo. ali. não tô aprendendo da forma certa, né? Então aí eu falei pra ela exatamente isso, ó. Prefiro fazer o curso Boa. Bom demais. Oh. Mas e depois fazer o negócio. Fazer a parada certinho. Seu babalu. bom demais, hein? Gente, vocês não ficam aí que vai sobrar, tá? Nada, tem bastante aqui. Depois a gente manda pra vocês aí, não se preocupe. Já comecei esse pãozinho aí. Não. Come. Experimenta, cara. Eu não curti muito, mas... O Álvaro é apaixonado nesse pãozinho aí. Não sei o que é. É salmão. É um salmão enroladinho? Mas- Bonito, hein? Isso aqui é um espetáculo, mano. É bom mesmo. Então, ó. K2, ó. Lá é o Paba. Rafa tá que nem fala. Fala mais como da cobra e começa a comer e fica quieto. Ô, cara. Não, eu tinha convidado ele pra gente levar a mãe dele comer. Foi? Eu vou levar a mãe dele amanhã lá. Aí ele falou... Vamos lá. Não, eu falei pra ele, não, a gente come já na mesa lá, é assim mesmo. Descoladão mesmo. É descolado. Pô, esse ceviche também tá irado. Ah, tá. Então vamos retomar o nosso assunto que a gente tava falando antes, Rafa? Qual? Que tu tava falando sobre Economia? Selic, economia, porque agora nós vamos entrar na parte legal, né, cara? A gente pode estudar o cenário atual, ver o que ele acha, algumas Mas- ideias dele, pá. Mas é isso?
Eu acho que o Dé, na real, pode. Não tem muito essa dele poder não falar se o governo tá certo ou errado. Acho que não tem muito influência. Não, posso falar de cenário, É, tecnicamente. cenário tecnicamente Cenário, tem problema. exatamente isso. E quando a gente parou, o Rafa tava falando que eu fui morar num lugar maravilhoso. Na verdade, eu trabalhei 2 anos aí em Curitiba, pela Caixa. Depois eu vim para Balneário Camboriú, como gerente do personalizado, que se chama, seria o alta renda. Só que eu trabalhei 6 meses ali e me levaram para a superintendência nossa lá em Blumenau. Já para ficar lidando só com investidores. Então, em 2012, eu já estava só com investidores. Já na Caixa? Já na Caixa. Trabalhei só 6 meses ali, já me levaram para Blumenau, fiquei na superintendência e saí de agências. Até que criasse o Private Banking da Caixa mesmo, em 2014. Aí eu passei a ser vinculado a um escritório de Curitiba, de uma área na época ainda era estrutura de varejo, hoje a gente está vinculado a uma estrutura de atacado. Então, não tenho nada a ver com as agências, mas eu acabo apoiando, eu tenho muita parceria com as agências, né? E aqui na região, inclusive, eu tenho clientes. Porque como na época excluíram a Superintendência Sul de Santa Catarina, a gente dividiu. Então, eu fiquei com a Superintendência Executiva de Tubarão, pegando Tubarão, Imbituba, Laguna. Então, eu tenho clientes aqui na região. Um outro amigo meu de Joinville ficou com o pessoal de Criciúma. E Floripa ficou com o lado sul do estado. A gente fez uma divisão, agora está sendo formada uma pessoa para assumir essa região, a gente vai acabar repassando esses clientes para cá, para ficar com os meus mais próximos lá, né? O Private Banking, então, na verdade, é um serviço para investidores de alta renda. Sim, sim. Ah, entendi. No mínimo 3 milhões de investimento, isso na Caixa, né? Tem bancos que operam com 10 milhões mínimo. Safra é 15 milhões, acho que o Itaú é 10. Alguns bancos trabalham com parâmetros diferentes, 3, 5. Valores expressivos. E esses valores que ficam contigo na tua carteira, vamos chamar assim, né? Na tua carteira de clientes lá, eles sugerem alguma aplicação ou não? Tudo é tu, no caso, né? Não, eu quero num lugar tal, tu fica movimentando e vendo como funciona. Na verdade, você faz um planejamento financeiro. A primeira coisa que você vai conversar com o cliente é entender a vida financeira dele. Receitas, despesa, necessidade de liquidez. Primeira coisa é isso. Se ele tem possibilidades de investimento em imóveis, em outros bens que ele precisa de dinheiro líquido ou com um pouco mais de liquidez. Antes de qualquer coisa, não precisa nem falar de perfil. Antes disso, você tem que entender a vida financeira da pessoa. Para entender, porque não adianta você pegar uma pessoa de cara e falar assim, não, eu tenho visto, pega o teu 1 milhão e põe em ações. Aí o cara fala assim, tá, mas eu não posso ficar em ações, porque ações, teoricamente, é médio e longo prazo. Daqui a pouco esse cliente precisa de uma liquidez imediata para comprar ou investir na empresa dele, que boa parte dos investidores private bank são empresários. A maior parte deles. Aí o cara fica engessado. Fica engessado, porque ele vai ter que esperar uma questão de mercado para não sair com prejuízo do investimento. Claro. Então, teoricamente, você sempre tem que ter uma destinação de reserva de segurança, que se chama uma reserva de emergência, e para necessidade de liquidez e investimento de curto prazo. Isso é básico de planejamento financeiro. Aí parte se pode alocar em médio prazo e tem que ter uma parte destinada para longuíssimo prazo. Que aí você pode trabalhar com planejamento sucessório, tributário, aí você inclui toda uma gama de estudos para subsidiar um cliente desse. E esse eu acredito que para o economista deve ser o melhor, né? Aquele que o cara não precisa, que tu pode realmente ir trabalhando com o dinheiro e fazendo ele render de fato. E na verdade, outro jargão de mercado que funciona nunca bote todos os ovos na mesma cesta. Então, por mais que seja interessante, às vezes, uma renda fixa rendendo muito, você tem que estar diversificado. Então, você tem que ter um percentual de investimento em imóveis, porque isso pode gerar uma carteira de renda, ou até quem gosta de operar com compra e venda de imóveis também ganha dinheiro com isso. Então, você tem que ter um percentual em liquidez, que pode ser um fundo de alta liquidez, pode ser até uma poupança, pode ser outro produto que não vai te remunerar muito, mas te dá liquidez. E uma parte que você tem que planejar médio e longo prazo, que aí sim, planejamento sucessório, tributário. Isso só tem um instrumento no Brasil hoje que faz essa parte de planejamento sucessório e tributário, que é o quê? Que não necessitaria entrar em inventário, que é a previdência privada, você pode incluir num portfólio de um cliente. Aí, claro, o percentual para cada um depende do momento da vida de cada pessoa. É diferente, uma pessoa que está com 20 a 30 anos, ela está no período de formação de carreira, de aquisição de bens. Uma pessoa dessa ela precisa muito mais
de liquidez e é uma pessoa que ela pode ser mais... Normalmente ela é mais arrojada. Ela pode errar porque ela é nova. Sim. Diferente de uma pessoa já numa fase madura da vida, profissional e mesmo pessoal, que essa pessoa já tem família constituída, essa pessoa já mudou o patamar dela de vida. Essa pessoa ela tem que ter uma diversificação já pensando também em futuro. Ela não pode ser uma pessoa que só invista em liquidez. Claro. Por mais que seja tentador, você fala assim, não, meu dinheiro está tudo líquido para comprar qualquer coisa. Sim. Mas se você não planeja, você perde em tributos. Hoje, o cliente que pode amarrar no investimento, um exemplo, pegar uma LCI que tem isenção tributária, ela pode ficar 3 anos, você pode ter esse papel. Em média, 3 anos no mercado, de 2 a 3 anos. Então, você que pode abrir mão da liquidez, você pode ter um retorno superior. O que existe em investimentos se chama um trinômio do investimento, que você nunca vai ter os 3 ao mesmo tempo, que é segurança, ou seja, o risco, liquidez, que é o curto prazo. Sim. Então, E rendimento. e rendimento. Você nunca vai ter os 3 ao mesmo tempo. Um exemplo, você pega a poupança, que é o investimento mais antigo e tradicional do país. Poupança é um investimento que não tem risco. Por outro lado, você abre mão do rendimento elevado e a liquidez dela é 30 dias, não é tão ruim. Porque o aniversário é sempre a cada 30 dias para poder movimentar. Outro exemplo comparando, investimento em ações. Você tem um retorno altíssimo, por outro lado, você tem um risco tão elevado quanto o retorno dele, e você também não tem liquidez imediata. Por quê? O momento que se possa precisar vender pode ser um momento ruim de mercado, não tem ninguém para nem comprar o teu papel. Que não é só a questão de desvalorizar a ação. A ação ela também pode ter um momento que não queiram comprar esse papel no mercado. Aconteceu isso com as empresas do Ike Batista, as OGX, aquelas empresas. Sim. Ninguém queria comprar. Essas empresas até hoje fecharam, imagina. Ou ainda tem... Não acompanhei mais, mas eu sei que teve alguma questão judicial, ou foi alguém comprou. Então, não, elas voltaram a operar assim, mas não no patamar que quem investiu lá atrás, né? Sim. Então, esse trinômio investimento, você sempre tem que ter em mente. Você nunca vai ter os 3. Tipo, o cara... eu ficava pensando, tem como o cara realmente ganhar muita grana comprando e vendendo esses papéis aí? Porque parece... Na minha cabeça parece que os ganhos são tudo em porcentagens pequenas. Claro que aí tu tá falando de 3, de 10, de 20, de 50 milhões, Esse é o detalhe. É muito quanto dinheiro, Quanto maior o valor investido, maior o teu potencial de ganho. Porém, maior o teu risco de perda também. Também, claro. Porque existe um conceito estatístico chamado desvio padrão. Sim, eu conheço isso da estatística, na verdade. Desvio padrão nada mais é do que o conceito de risco. Então, você tem... Quando te falo... Qualquer gerente ou qualquer assessor financeiro, ele vai te mostrar lá o rendimento em 12 meses. O correto é você falar assim, tá, o rendimento é tanto. Quanto que está o risco dele em 12 meses? Qual que é o desvio padrão? Porque o que é o desvio padrão? É quanto ele oscila para mais e para menos da média histórica de 12 meses. Claro, porque ele pode muito bem ficar zerado durante 11 meses e dar num mês só uma alta gigante que aí não, esse aqui é alto de papel. Na verdade não, estava zerado até. O desvio padrão ele é tão importante quanto o retorno. Legal essa informação, cara. Principalmente para você montar portfólioos, para você montar carteira. Por isso que existe uma teoria de finanças toda, de Markowitz. Eu vou olhando os papeizinhos ali, eu não fico... Eu pensei nisso agora, né? Mas eu não me atenho a isso, eu me atenho aos ganhos ali, né? Quanto... Mas ele tem a opção de tu ver ali no gráfico como é que ele veio e fez a média. Mas eu nunca me liguei nesse cenário. Às vezes pode ser um papel ruim e tá acontecendo alguma coisa que eu não tenho informação, que aquele papel tá se tornando relevante. Para você entender a diferença. Papéis atrelados ao CDI, ele tem um desvio padrão ali que pode oscilar de 0,5 a 0,20. Zero. Para mais ou para menos da média histórica. Um exemplo. Hoje se pega um investimento em CDI que está dando 1,15 ao mês. O desvio padrão, que seja um exemplo lá de 0,10, ele pode dar 1,25 ou 1,05. Esse é um padrão de um investimento conservador. Pega um multimercado, já vai pular isso para 3%, para mais ou para menos da média histórica dele. Então, se ele te propõe que ele te dá ao mês 2%, ele pode ter 5% ou pode ter menos 1%.
Se você pega uma ação, tem ação que é 20%. Caraca, O desvio padrão dela. é muito. Então é 20% para mais ou para menos, na média histórica. E aí, Só que como tu conhece, desculpa, como tu conhece ali o gráfico, tu faz a análise, né? E tu vê, tá dentro desse desvio, então tá realmente ok. é que dentro daquilo que eu falei antes da questão do planejamento, você primeiro se define quais são as necessidades de cada cliente, para daí você ver qual tipo de portfólio você pode trabalhar. Isso só a parte sem falar com ele daí do que? Do perfil dele. Que Claro. ainda tem pessoas que se dizem agressivas, mas não são. Então, você vai ter que analisar o perfil do investidor para entender como ele é. Por quê? O brasileiro, e na verdade não é só o brasileiro, o ser humano, por natureza, ele não é avesso ao risco, ele é avesso à perda. Então, você pode falar assim, não, eu aceito o risco. E realmente ele aceita o risco. Enquanto o risco está positivo para ele ganhar. Até perder, exatamente. E acontece. Ó, a Bolsa hoje eu estava olhando, com todas as notícias da nossa taxa de juros ser mantida ainda em 3,75 e o Fed ter subido a deles, isso fez com que a Bolsa voltasse a patamar abaixo de 100 mil pontos. Ela está com 98 hoje, novamente. Deu uma queda boa, né? Então, é uma queda substancial. Quem está posicionado em ações, claro que não Ele já entende, consegue entender isso. Vou me manter porque eu sei que isso foi pontual. Sim, e outra, você também tem que avaliar dentro de qual foi a tua estratégia de investimento. Se você é uma pessoa que não necessita desse recurso, até é indicado, se você vai, a parte do investimento em ações que você vai utilizar, 10, 15% do teu portfólio ali, é um papel que você necessariamente não vai utilizar de curto prazo. Então, você pode aguardar ele retomar. E normalmente você vai ter que aguardar. Por quê? Porque o cenário de renda variável ele oscila muito. Quando a gente fala nesse período de curto, médio prazo, o que seria a média de tempo? Bom, o curto prazo mesmo ali, você pode considerar no máximo 6 meses. No máximo 6 meses. Esse é o curto prazo. Por quê? Porque você vai trabalhar com investimentos com liquidez diária. Altíssima, né? O cara é D mais 1, D mais 15, D mais 7. Um exemplo, você não pode pegar um empresário da construção civil e falar para ele assim, ó, vamos botar 60% do teu patrimônio em multimercado e renda variável. Tá louco, tu vai quebrar Por quê? o cara. Esse cara precisa rapidamente de recursos para comprar insumo para a obra. Ou uma oportunidade de negócio, um terreno para poder já fazer outra Exatamente. obra. Tu tem que Então vamos abaixar um pouco o patamar, né? Porque a gente tá falando de gente com conta muito grande, né? Que é a realidade de muita gente, né? Se a gente for pensar assim, gente que quer começar a investir, por exemplo. Porque tem muita gente que pensa assim, por exemplo. Eu pensava assim, né? Eu acho que investir é roubada, porque só ganha dinheiro quem investe muita grana. Não. E aí, depois de muito tempo pra cá, eu já percebi que não, isso aí é uma viagem minha, mas se eu fizer uma carteira bem feitinha, com pouco pila, devagarzinho o cara vai, e aí vai fazendo juro composto, aquela coisa arada toda, né? E tem um outro conceito, Álvaro, que é a questão do juro real. O que é o juro real? É quanto o teu rendimento está ganhando acima da inflação. Então, se você não investe, a inflação já está corroendo o teu dinheiro. De qualquer forma. E se pensar nisso, o ano passado chegou a 10,42 a inflação anual. Tava bizarro, né? É bizarro isso aí. Isso aí, se pensar, você perdeu 10% do teu poder de compra do teu dinheiro. Então, sempre investir te protege no mínimo da inflação. E você tem que procurar papéis que te protejam. Hoje, nosso juro real é o maior do mundo. Porque a Selic é 3,75, a inflação batendo ali, ainda descolada da meta de inflação, mas batendo 4%, 3,70%, que eles estão planejando ali, o nosso juro real é muito alto. Isso dá mais de 9% de juro real. Então, hoje está num papel de renda fixa. Era para estar entre que é uma coisa para o Brasil, realidade Brasil. Vamos deixar isso bem claro. Entre, sei lá, um 6 e um 7, era para estar esse juro real aí dentro. O juro real realidade Brasil, né? Sim. É que o juro real ele tem um outro ponto que eu já explico para vocês por que ele não pode ser muito baixo também. O juro real, ele em torno de 6, 5, já é excelente. Se você pensar nos Estados Unidos, é negativo. É negativo. Por muitos anos. Tanto é que investir no exterior é um procedimento de proteção de recursos, não para ganhar dinheiro. Não para ganhar dinheiro. Se ganha dinheiro em países emergentes. Tanto que na Europa estava com essa questão do juro negativo, o pessoal estava querendo vir. Estão querendo vir para cá ou emprestar dinheiro para pessoas aqui.
né? A gente bem sabe disso aí, cara. E por que eu falei que o juro real ele também não pode ser muito baixo ou negativo? Porque existe uma questão de risco internacional. Então, quando se compara investimentos em países emergentes, você compara com quem? Juro americano. Os Estados Unidos ele tem um título chamado de Treasury, que é o Tesouro. é o equivalente ao nossa Selic, só que o juro deles, apesar de ser negativo ou próximo de zero, é um papel seguro para o mundo inteiro. Então, todo mundo, quando tem risco internacional, compra título Isso americano. aconteceu na pandemia. E aí, quando você tem um outro investimento, você vai ter que pagar o quê? O juro desse título, desse Treasury americano, mais um cupom de risco para você atrair investimentos. E o que isso impacta? Quando o teu juro real fica muito baixo, existe uma fuga de capitais, de dólares, procurando mercados emergentes ao redor do mundo que paguem um juro real maior. E isso aí força o câmbio, por isso que o câmbio tem disparadas, porque justamente esse fluxo de capital internacional, que ele fica girando no mundo, o dinheiro circula. Então, nesse momento, a gente até tem uma situação até mais confortável, que voltou a entrar recurso no nosso mercado, tanto para título público, porque paga muito, como para a Bolsa. Para a Bolsa um pouco menos, agora está mais em título público mesmo. Isso é os investidores de fora botando dinheiro aqui, acreditando. Sim. Claro que esse... Por conta dessas questões de juro também muito baixo lá fora, né? Exatamente. Isso, claro, não dá para dizer que são qualquer tipo de investidor. Hoje, quem investe é o chamado hot money, que é o dinheiro que procura alto juro no mercado internacional. O interessante é quando o teu país é um país que passa confiança ao redor do mundo, que você atrai o quê? Investidores institucionais. Exato. Seriam os grandes fundos de pensão da Europa, dos Estados Unidos. Esse é interessante, porque você faz investimento de médio e longo prazo. Não é o que qualquer bentinho ele corre, né? É o que dizem aí vê se é verdade isso aí, na área da economia, que tu sabe qual que é o produto que o Brasil mais vende? Nem ideia. Juro. Sim. Caipirinha. Olha, Juro, cara. Sim. Imagina Juro, se você é um investidor americano. Você vai investir nos Estados Unidos para ganhar 0,5 Zero ao ano. Você vai investir na Europa para ganhar 1,5. Aí você olha o Brasil pagando 15. de juro real 8,5. Sim, o real. O que bizarro. Você vai fazer? O que você vai fazer? Vou Ainda, botar- mais se você tem dólar, que o teu capital vale muito mais. É quintuplicado. Exatamente. Tá louco, cara. Então, o Rafael voltou com o dólar da viagem. Vai investir, meu? Não, voltei, só que eu vou fazer outra, né? Ah, ele tá viajando. tá podendo, né? Não, Tá mas podendo. não é que tá podendo. Eu não gastei muito lá pra poder outro usar nível, outra, velho, cara. Tá outro nível esse cara. Cara, aí, ó, galera, Então- é o seguinte, esse negócio de viajar, cara, parece que é muito difícil, parece que é muito... vai trazer gente pra ensinar a você gente- a viajar barato. Assim como a gente sabe de algumas coisas, o Álvaro aí que também viaja bastante, o André que também viaja bastante, né? Mas o André pilota, né? O André... Ele leva a galera Além pra de viajar, ele leva a galera e faz os pila ainda, tá ligado? A gente vai trazer pessoas interessantes aí pra poder ajudar vocês nisso, que vão... Questão Galera, de milha, questão de galera cartão. das milhas, né? Ó, eu fui pra Noronha só com milhagem. Olha aí, ó. Olha. Já peguei a temporada de Noronha na época do QS lá. O aí. último que teve, fora esse, de 2019, eu tava lá. E tu e a Sabrina ainda. Eu tenho, De eu dois tenho uma ainda. passagem de acompanhante de graça pra qualquer lugar do Brasil. Eu quero ir pra Noronha, mas minha mulher não quer ir, pô. Se quiser, eu te vendo. Mas por que tu não me convida daí, igual tua Ah, mulher? vou Tu vai deixar ver- de levar minha mulher pra levar tu. Tá, tu dá um tempo, né, vai Rafa? vender pra Camila? Oi? Não. Não, porque Não. é de graça, acompanhante de graça. Então, e eu sou teu acompanhante, que ela não quer ir? Vou deixar de levar minha mulher pra levar tu. Dá um Levar o tempo, barbado, né? é. Deixa pra lá. Mas vai lá, Rafa, você vai gostar. Vai ter não. que época de onda. O Fernando É, Noronha não, é lindo. Fechando é de lindo, Noronha é o lindo nome. demais. Sim. Não, mas aí como é que eu vou Aqui falar não naquela abre e onda, fecha. cara? Uma tubeira do caramba lá. Tá Não, doido, mas ó, cara. É irado. Ô, vamos mandar essas coisas lá pro pessoal do Vamos. outro lado lá, que eles estão tudo se lambendo lá, ó. Ô, Maurício, tu queres comer um sushizinho? Acho que o Maurício não quer. Ah, ele tava cabeça baixa ali, acho que Ah. só tá querendo trabalhar. Sabrina deve querer. A A Sabrina Sabrina também não quer. Vamos, ô, Quer um Renan, sushizinho, Sabrina? tu leva pra nós aí, Renan, por O favor. Renan cara. leva aí pra vocês, ó. Ó, vai levar aí, Sabrina, ó. Pode Leva ficar lá na tranquila. mesinha lá. Pô, sobrou bastante, hein? Galera, vocês não veem aí, mas tem um backstage aqui, tem pessoas aqui que Eu trabalham. já falei pro Maurício colocar uma câmera ali apontada no Tem backstage. pessoas que nos Ele ajudam não para quer- que ele isso não quer aconteça. aparecer, é.
Tem convidados também que ficam para a parte de trás da câmera. É isso aí, tudo acontece. Fico ouvindo e comendo só. Vai curtindo aí o podcast. Então vamos, já que nós já estamos falando de investimento, né, a gente ia trazer uma galera aqui para falar sobre investimentos, né? Mas já tem o nosso especialista aqui. Hoje, o cenário atual hoje, o cara que quer investir aí, falando em valores menores. Em valores menores, a galera quer investir um 10 pila, um 15 pila. Mas eu não sei se o André vai saber falar essas cifras. Ah, vai sim, cara. Brincadeira. Ele sabe sim, cara. Hoje, no cenário atual, o que é melhor, na tua concepção, é melhor investir curto, médio, longo prazo e em quê? Ó, eu fazer uma carteira assim, dividido. Eu não manjo muito, sabe? Sim. Eu não manjo muito. Tanto que eu vou até fazer um curso aí com o Jânio, né? Pra ver se ele me ensina. É verdade. Ainda vou trazer ele aí pro podcast. Pra ajudar a pessoa assim como o André, ele vai ajudar também. Ó, na verdade, hoje, o que você pode fazer, quando você está começando a investir e tem uma reservinha, alguma coisa que você ganhou de uma distribuição de lucro, um PLR, uma venda de algum bem. Isso. Na verdade, primeiro você tem que analisar tua necessidade. Você pode precisar desse recurso, está planejando comprar um bem. Ah, vou trocar de carro, vou botar na compra de um imóvel. Se você vai precisar no curto e médio prazo, você já parte de uma linha que você não pode pegar produtos arrojados demais. Você tem que partir para o lado mais conservador. Segundo, o cenário não é favorável para assumir risco. A gente está vendo a Bolsa hoje que caiu a 98, sendo que você tem produtos hoje atrelados à Selic que vão te pagar bem. Pode ser o título público, pode ser melhor uma LCI, uma LCA que tem isenção seguro tributária. E liquidez rápida, né? Exatamente. Hoje uma LCI, uma LCA opera com 90 dias de carência. O que é uma LCI e uma LCA? Letra de crédito imobiliário e letra de crédito do agronegócio. Nada mais são do que papéis da instituição emissora. Existem alguns que operam com papéis de terceiro, mas o bom sempre é operar com papéis de emissão da própria instituição. Um exemplo, Banco do Brasil, da Caixa, do Itaú, do Bradesco, cada um emite as suas letras de crédito. Como que funciona uma letra de crédito? O tomador de crédito vai lá e, para financiar o imóvel, ele faz um contrato de financiamento imobiliário. Perfeito. O banco pega este contrato, registra na CETIP e emite, ele tem autorização do Banco Central para emitir para cada real de contrato R$1 de letra de crédito. Então, a letra de crédito ela é um papel atrelado a um contrato. Então, o contrato até é uma garantia acessória, além de fundo garantidor, além da instituição, ele tem ainda garantido um contrato sobre essa emissão. A letra de crédito imobiliária é de contratos imobiliários, então financiamento de imóveis. A letra de crédito do agronegócio, aí sim, pode ter uma gama de contratos gigantesca. Ele pode ser que aí contrato... são commodities, né? Que fala... contrato de agronegócio, pode ser de custeio, pode ser contratos diversos, inclusive de armazenamento. O agro, de certo, nos anos passados devia estar bombando o agro, sim. né? Ainda acho, né, cara? Acho que Ainda agora tem, deve ter dado uma... não tem tanta emissão, sabia? De papéis nesse sentido, porque eles operam, o agro ele opera de uma outra forma, assim, né? Como eles têm os contratos, normalmente é de curto prazo, fora os contratos de investimento, eles acabam não gerando tanto contrato. Quem gera bastante contrato quem gera muita emissão de LCA é o Banco do Brasil, porque como ele detém uma grande parcela do mercado de agronegócio, de crédito, ele tem lastro para emitir as letras de crédito do agronegócio. Mas nós também já tivemos emissão na Caixa. Por outro lado, nós temos a liderança do mercado imobiliário. Nós temos hoje 69% do mercado imobiliário. Por isso que a Caixa é o maior emissor também de letra de crédito imobiliário. Que é o funding, na verdade. O que seria o funding? É a captação, né? Uma junção. É a captação de recurso numa ponta para você emprestar na outra. Isso. Então, sempre que você for ver captação, recurso de captação em renda fixa ou poupança, ele vai sempre ser associado a um empréstimo para outra ponta. Então, poupança e letra de crédito imobiliária são para financiamentos imobiliários, CDBs são para empréstimos e financiamentos comerciais. Então, tem diferença de alocação de funding, né? E com isso você tem uma distribuição do portfólio de captação e para onde ele é aplicado. Por isso que você tem o papel. Fundos não são usados como funding. O fundo ele tem um gestor, um administrador e os fundos... faz a gestão ali. E o fundo ele compra títulos públicos e títulos privados. Qualquer fundo? Qualquer fundo. Ah, tá. Fundo basicamente é um condomínio no qual ele compra títulos no mercado. Ele tem a regulamentação. Eles têm a galera que investe no fundo, ele pega essa grana, compra papéis. compra e fica administrando. Exatamente. Também. Os fundos são os maiores compradores de título público no mercado.
Então, no governo, quem mais compra são os Os fundos. fundos. Exatamente, porque se for um fundo conservador, um DI, ele tem que ter 95% atrelado ao indexador CDI. E tem que ter papéis de baixo risco, então ele vai fazer o quê? Ele compra papéis em Selic, título público mesmo em O Selic. que de fato faz os caras ganhar é a quantidade, é o dinheiro que eles Sim. estão, na verdade, movimentando. Porque se a gente pensar para uma pessoa que quer botar uma quantidade, não vai Exatamente. fazer sentido, né? Por isso, Nada. dando essa explicação inicial Claro. de que tipo de produto você pode trabalhar, Uhum. aí que você vai partir dentro da tua necessidade de curto, ou se você pode ficar um pouquinho a mais, que tipo de produto pode entrar. O cenário hoje ele é muito mais fácil para qualquer um ganhar o recurso se você for para um produto conservador que acompanhe Selic. De Perfeito. preferência, se o produto tiver isenção tributária, aí entra LC e LCA. Por quê? Por que você vai correr risco se você pode ganhar os 13,75 ou próximo disso ao Isso. ano sem risco, sem se expor? Então, um exemplo, você falou de 15 a 20 mil ali. Se você botar ali 20 mil numa LCI, pense ali em 13% disso. Limpinho. Dá dois e pouco, cara. No ano, No ano, sem cara. correr risco. Então, você não está correndo risco para ganhar esse recurso. Fazendo um comparativo com empresas. A média de margem das empresas no país ali, fora alguns segmentos que são muito mais altos, mas a média é 7 a 10% Ô, Dé, mas que só, uma empresa gera de lucro líquido. só que a galera também tem que ficar ligada numa coisa, né? Ver se eu tô pensando certo. Por exemplo, teve um rendimento de 13%, vamos dizer, né? Não quer dizer que tu tenha que pegar essa lucratividade do 13% e tirar inteiro, porque senão tu Não. tá abaixo da inflação também. Tu tem que fazer só, Exatamente. tu tem que deixar acompanhar e, na verdade, tirar o que tá Exatamente. acima da inflação. É isso que... Exatamente. E esse é um conceito errado de muita gente. A pessoa acha, não, rendeu 2 mil no ano. Vou tirar eu vou dois. tirar os dois. Não. Não. Se você tira os dois, teu capital não cresceu nada. Aham. Isso. E a inflação, você tem que descontar a inflação. Claro, era isso que eu tava... quando tu falou ali, eu me Então, peguei pensando nisso, o porque ideal- senão tu não acompanhou nem a inflação, o teu poder de compra, que antes era 20 mil, que comprava esse potinho, agora, na verdade, é quase 22 mil. Uhum. E tu tá lá e tá tirando, tu, na verdade, tá defasando o teu dinheiro, né? Claro que com valores menores é difícil fazer um planejamento financeiro num nível muito elevado, mas você pode fazer dentro de despesas que a pessoa tem anualmente, ou Claro. semestral, ou até mensal. Mas qual que seria o cálculo mais ou menos? Ah, você pegou 20 mil, você está te rendendo 1% ali, porque hoje numa LC e numa LCA você pode pegar até 1,10, Um e pouquinho, né? 1,15, dependendo da situação. Nós tivemos emissão de LC a 101% do CDI. Eu tenho cliente ganhando 1,20, 1,25. Não, aí é livre muito. de imposto. Não, aí é muito. É livre de imposto. Aí é bastante. Mas né? são emissões com lastro limitado, então não tem grandes emissões nesse sentido. Assim. Normalmente você vai trabalhar com a taxa de 96 a 98 do CDI. Uhum. Mas bem próximo, então era bem próximo de 100% do CDI. Então era bem próximo desses 1,10, 1,15 ao mês ali. Uhum. Um exemplo, você pega 20 mil, 1% ali, fazer um continho de cabeça, Sim. pega 1% ali, ó. Dá- 10% daria 200. 200. Não, daria 2 mil. 2 mil daria 200 reais. 200 reais. 200 reais. Se você pegar esses 200 e sacar, você não cobriu a inflação. Exato. Ah, mas daqui a pouco eu preciso pagar uma continha de 100. 100 está recapitalizando. O Perfeito. ideal é você deixar o bolo crescer, Pra depois começar a utilizar. Porque daí se cria juros sobre juros que gera uma massa de investimentos que ela se autossustenta. O negócio mesmo é o time, é o tempo, né? Sim. Quanto tu conseguir não mexer no... Eu sempre oriento para os ganhadores de loteria, porque eles passam pela minha assessoria. Então, ganhadores de loteria, o que eu oriento? Não mexe, não gasta o dinheiro, pelo menos em 6 meses, para comprar nada. Porque vai dar um Primeiro, você baita se de um expõe. rendimento, né? O cara ganhou, sei lá, Imagina, 50 O cara ganha milhões. 50 milhões, deixa rendendo 6 meses. Mil, Ó, vai dar uma baita de uma 50 grana. milhões hoje dá em torno de 480 mil líquido ao mês. Nossa. Numa carteira mano. conservadora. Imagina se o cara deixar Nossa, 6 André. meses. Então, eu oriento, Um apartamento por mês. Por que eu não ganho numa Mega Sena? só que é o né? detalhe, Eu não jogo. se você comprar um apartamento por mês, Não, você não dando... cresce seu capital. É que como é da construção, a minha cabeça vai Sim, pensando nisso. mas na pensa de verdade, outra não. forma. Junta um ano disso daí, vai te dar 6 milhões.
Aí se pega desses 6 milhões e tira 2, 3 e investe em imóveis. E o resto se deixa lá. Ou não. Eu com o mês de rendimento, cara, eu viajo o ano todo pra pegar onda, cara. Sim, eu Com o também. mês de- Por isso que eu não ganho. Ô, André, já pensou se o cara ganhasse realmente? Não, os caras. Quem ganhou? Vamos falar de quem ganhou. O cara faz uma estratégia dessa, de ser como patrimônio e entender que o dinheiro, na verdade, é um ativo e ele vai Sim. trabalhar para ele. Eu vou fazer isso, então beleza, quanto que tá? Ah, deu 6 milhões. Quanto que é para eu só deixar manter o dinheiro? Tu precisa deixar 4 milhões, tu pode tirar 2. Tira 2, bota pro teu ano e vai viver, cara. O ideal em planejamento financeiro é justamente pensou, irmão? você... Aham. E se você já 2 teve- milhões por ano. Eu ia viver surfando. Você já viu- Eu já ia ver dentro viu- do avião. Você já leu Já- o Pai Rico, Pai Pobre? Já li, já. Então, ele fala justamente sobre botar o dinheiro trabalhar para você. O conceito é o perfeito. É o mesmo. Então, o problema, sabe o que é? Normalmente quem ganha loteria são pessoas que nunca tiveram bens. Então, eles ficam deslumbrados com o dinheiro. E não quero E- esperar, fico agoniado, E querem quero comprar, né? Por mais se Quero comprar logo. oriente, eles gastam muito nos primeiros 2 anos. Muito, mas é muito, muito. É 50% do capital que eles ganham. Nossa. E aí eles diminuem a massa e podia gerar o juro para ele. Claro. Então, quem ganha uma bolada muito grande e tem um pé no chão, quanto mais idade, mais pé no chão. menos torra dinheiro. Quanto mais novo ganha a loteria, mais rápido Mais acaba o torra. E dinheiro. também eu acho que a condição social da pessoa também faz com Exatamente. que tu, Não, mas- tu acabe gastando mais também, Depende, né? depende. Por isso Depende. que eu falei, tem muito dessa questão da idade. Da idade. Porque se a pessoa é mais nova, ela tem muitos sonhos e muita ambição de comprar Isso. carro importado, Isso. casa nova, É casa verdade. de praia, Casa pro lancha. pai, casa pra mãe, casa pra namorada, vai- e dá silicone dinheiro pra pros amigos, namorada. tudo, né? cara? Diferente de uma pessoa que, por mais que ela não tenha patrimônio, ela já está na faixa dos 60 anos, 65. Essa pessoa já está madura. Sim. Ela já viveu. Ah, ela tem sonhos que ela não realizou? Tem. Tem. Mas tem outro detalhe. Ela sabe que esse dinheiro que ela ganhou vai ficar para os filhos, para os netos, talvez para os bisnetos. Então ela vai comprando gradativo, Claro. que é o indicado. Deixa gerar um bolo, Gera, compra. gerou um valor bom de juro, você não tira todo ele. O ideal é fazer conta, mas tem alguns deles não gostam de fazer conta, então eles falam, não, eu quero usar tanto. Então tá. Aí eu faço a conta e explico para eles, ó, até isso aqui você está protegendo o teu capital, até aqui você está crescendo o teu patrimônio. Se você tirar a partir daqui, você não protege nada. E a Caixa dá essa consultoria pra Sim. ganhador? Tipo, é de graça? O cara vai Sim, lá, tá é. lá, é. Todos os ganhadores de loteria acima de 4 milhões, eles passam por um assessor de private banking hoje. Justamente pra Ter orientação. pra ter orientação. Ah, eu não sabia, eu não ó, sabia. pessoal, tu vê aí, ó. Se o André, se tu por um acaso passar por André, primeiro tu já é um cara sortudo demais, Porque eu na tá? loteria. É, tu já é um cara sortudo. Mas se tu passar pelo André, cara, escuta, cara. Mas tem gente que não escuta, sabia? Infelizmente. Tiago Neia, não Tiago Neia. Não tenho né. Cara, eu vou te falar, cara, se eu ganhasse, eu ia continuar vivendo, eu acho que 1 ano. A mesma vida, no né? meu padrão, É. pra depois começar a usufruir Pô, do de verdade, eu Mas de sempre certeza, falo cara, isso, sabe o que cara. eu ia fazer? Eu já tenho a minha meta. Tá. Quando eu ganhar Mas na Mega então Sena. joga, tá? Maldivas, Posso falar? Maldivas. Ó, Não, vou comprar um barco. Eu vou comprar um barco. tá. Vou deixar lá nas Mentawai e vou chegar pra 6, 7 amigos meus. Falar, rapaz, o barco tá lá. É só comprar passagem. Sim. O Também resto- se pagar não vale a pena pra você. É, lógico. É. Que dinheiro, ó, lembra que eu falei que Lógico. dinheiro não aceita desaforo, ele acaba. É. Eu falo, rapaz, só compra passagem. O barco é por minha Sim. conta. Bem isso. Bora. Vamos lá, vamos comigo. Eu vou contratar um cinegrafista, um fotógrafo e o barco é por minha conta. Bora. Ó, mas deixa eu te contar uma coisa. Não adianta tu falar aí o teu sonho e tu não jogar, Não, eu vou jogar. tá? Porque Vou tu jogar. estás aí contando teu sonho, porque isso não é sonho. Isso aí é delírio. Entendeu? Mas sonhar não arranca pedaço, pô. Não, então, mas ó, o sonho tem que ser realizável. Já não vou mais te levar também. Ó, não vai. Ah. Ó, o sonho tem que ser realizável. Se o sonho não é realizável, tu não tá trabalhando Tu pra sabe onde é que realizar nós ele, isso é delírio. Sabe onde é que nós vamos montar um disque pod jogar nessa mega top aí? Qual? Vai, já pensou Na tu... cobertura do Burj Khalifa. Ô, Álvaro, tu já pensou passar 1 ano na Mega da Virada e tu sentado na frente do André? André, Agora estamos vamos aqui de conversar. novo. Estamos aqui de novo, por favor. Já Mas aí eu vou te cara? dar uma outra orientação já de cara. Qual? Pra todo mundo você não ganhou um centavo. É. Uma segurança acima de tudo. É verdade, né?
Realmente fica sigiloso, Sim. André, Sim. até... Normalmente vaza se o próprio cliente conta na Conta. região. Ou ele conta para familiares que espalham, ou ele compra bens muito caros que aparecem. Que aparece. Que Aí geralmente aparece o nome, é né? o que, Que é o que acontece. Que são os novinhos que ficam deslumbrados com o dinheiro. Tá, e tu tem algum cliente agora, né, que foi de loteria e o cara tá bem? Ele escutou, ele disse assim, não, Tem vários, como tem é que é, vários. André? Te Que liga. bom, né, cara? Ô, André, bom, como é que tá lá a que bom. graninha? Dá de eu mexer quanto? Sim, Tem isso? Tem vários. Pô, que legal, Que cara. bom, que bom, que bom. Não é um te percentual escutaram. muito grande da carteira, que a boa parte da carteira são empresários. Empresários, imagina. Empresários né? de médio e grande porte ali, que são os que detêm o maior patrimônio, né? Construtoras, questão aí. Mas- Têxtil também, eu acho que é muito forte Mas aqui na nossa região. Né? Mas tem ganhador de loteria, sim, e eu acho que dá para considerar ali entre 5% e 10% da carteira de investidores. são Bastante até, ganhadores. cara, legal. Sim, porque como sai para o Brasil inteiro, Sim. toda a região do país tem um gestor do Private Bank para atender esses ganhadores. Hum. Que é mais a orientação de proteção. E outra, para acabar com aquele conceito que existia de que o gerente do banco faz a orientação por interesse dele. Isso. Que é o que acontece em agências de todos os bancos. Eles têm os objetivos, têm as metas. Claro. A gente faz uma orientação mais patrimonial, de proteção do cliente. Primeiro, eu ganho muito mais se o cliente ficar satisfeito e manter o dinheiro no banco, ou até trazer mais se o cara tem mais potencial. Então, esse é o ganho que nós temos no banco. E para ti, como profissional ali, tu tem o teu salário ou tu também ganha questão em cima dessa de percentual de ganho, Meu de salário. como tu, é o salário? O salário. Então por isso que realmente não faz muito sentido, né? Não, vamos botar aqui, Não, é por interesse Eu do acho que cliente. acho que já é feito até essa questão de salário para isso, né? Para não dar esse tipo de oportunidade de tu sim. virar só um oportunista do dinheiro do cara, Porque acabar daí você perdendo. acaba tendo enfim. conflito de interesse. Né? Isso, Que exatamente. é o principal conflito que eu vejo é o conflito de tua renda depender daquilo que você está indicando. Claro. Não dá, né? O meu salário é fixo, definido. Putz, muito Graças bom a de Deus saber. é bom. Não, Então, que bom, né? Mas era uma coisa que eu não imaginava, cara. Não saberia. A gente tem essa perspectiva de que tu vai falar com o gerente vai querer te empurrar alguma coisa. Porque é um produto. Sim. Ele tá ali vendendo um produto para ti, né? Então ele vai te vender alguma coisa que seja mais vantajosa para ele /banco, né? Sim. Não Claro é bem que assim, não né? dá para dizer que não tem no portfólio todo tipo de produto. Tem. Mas aí você pergunta pro cliente, ó, você tem produto A, B ou C? Se ele fala assim, isso não me interessa. Correu. Ponto. Vai no Vamos produto pro que interessa próximo. para ele. Claro. Exatamente. E tu, tipo, vai assim na casa dos caras? Hoje é pouco. Hoje é mais no escritório, ou marca no meu escritório, que eu tenho escritório que eu atendo em Blumenau. Aí eu uso as agências do banco ali em Itajaí, Balneário. Aí eu uso vários espaços. Eu posso Para conversar com pessoas das contas ali, no caso, sim, né? Brusque, eu vou bastante também. Puta, cara. Mas eu tenho um escritório em Blumenau, lá no prédio Quando tu central. terminar de vender teu empreendimento lá, tu já vai botar o dinheirinho lá, né? Bah, quem sabe? Deus te ouça, meu amigo. Deus te ouça. Tá pra sair empreendimento, quem sabe? Se coisa der boa, hein? certo, se der certo. Vai Se virado, der, eu vou cara. vender uma casa pro André, de certeza. Porque o retorno é de 1,29 a 1,35. Ó, já tá vendendo o peixe dele, A viu? 1,35. Nesse cenário atual já tá bem legal, mas eu sei que... Sei não, né? Escutei rumores que ainda vai baixar mais ainda. Então pode ser que o pessoal tire o dinheiro para tentar fazer esse tipo de investimento. Então, para você que trabalha com construção civil, Aham. até para a questão do cenário, né? O cenário hoje, isso por própria emissão e pela nota do Banco Central, a gente não vai ter baixa de Selic no curto prazo com possibilidade de elevação. Se houver algum fato externo que impacte na economia, ainda eles podem subir para 14%. Então, essa foi na nota de quarta-feira, de ontem, do Bacen. Aí fica ruim para mim. Vai ser pra arregaçar. Não só para mim, né? Para todo mundo, mas fica ruim pela questão de que eu quero que o cara tire o dinheiro e faça investimento em imóveis, vamos dizer, dessa forma, né? Sempre é indicar ter uma distribuição do portfólio em tudo. Como tu falou, não adianta ficar só com o dinheiro Imóvel todo é uma aqui. parte da geração de renda. Então, Claro. eu... Por isso que eu acredito que o setor de construção não é sempre Sim, atingido, sim. assim como todo outro, mas ele não sofre tanto. E eu sempre oriento os clientes que eles têm que trabalhar com portfólio diversificado.
Então, a diversificação do portfólio não é só o portfólio de investimentos. Ele também pode ter outros ativos. Sim. E dentro, geração de renda seria a parte de imóveis também. Sim. Então, sempre tem que ter um percentual distribuído. Isso tem que jogar aberto com qualquer cliente. Quem não Perfeito. fala e fala que só fica com o dinheiro Fica em banco, aí, não. aí ele está orientando errado o cliente. Porque Perfeito. ele não está sendo isento. Tem que Tem ser que ter, isento. tem que ter isonomia, Tem né? que ser isento, né? Eu mantenho a isenção com meus clientes, até porque eu sou planejador financeiro e eu assinei códigos de ética lá, Perfeito. no qual eu tenho que manter a isenção dentro das possibilidades que a minha instituição permite também, né? Claro. Mas procurar ser o mais transparente e isento possível com qualquer investidor. E isso, cada investidor tem que procurar com quem está se assessorando. Sim. Primeiro, Saber conhecer, né? primeiro descobrir a quem ele está vinculado, a que instituição, como ele trabalha, pesquisar se essa instituição tem problemas de sugestão de produtos, orientação. Tem que pesquisar hoje, Sim. porque E tá fácil, né? A informação tá aí, né? Tá e no investimento celular, financeiro é commodity. Então, são tudo similares. O que você vai procurar é a segurança, a garantia. né? É aquilo que te faz Exatamente. apertar o botão de compra Ó, da ação, né? Quando a gente tinha muitos treinamentos lá em 2014, 2015, quando criou o Private nosso, e tivemos com um planejador financeiro de São Paulo, que hoje é um dos maiores gestores de São Paulo de planejamento financeiro pessoal. E na época ele fez uma palestra para nós de quase 2 horas. Realmente, falando. No final ele terminou assim, com uma tela assim. Ele falou assim, ó, tudo que eu falei em 2 horas se resume a essa palavra aqui, ó. Confiança. Confiança. Então, investimento financeiro é confiança. É verdade. No produto e quem está te assessorando. Verdade. Porque ele vai te dar orientação, ele vai cuidar do teu patrimônio. Sim. Eventualmente, ninguém tem bola de cristal, economia brasileira é uma loucura, então pode acontecer falhas? Pode, acontece em tudo. Mas o que não pode ter é direcionamento errado que te leve a uma falha. Sim. Aí é um problema. E tu faz lá operações tipo venda descoberta, coisas assim? Não, Não, né? Não. São compras de papel mesmo, não é uma Sim. operação na bolsa Não, lá, acreditando no que vai, uma empresa vá mal ou outra vá bem. A gente não tem a corretora Isso. para fazer esse tipo de operação. Perfeito. Tem algumas instituições que fazem, compra a descoberta, operam com aluguel de ações, operar vendido. Isso. Existem operações de derivativo em geral no mercado. Mini dólar, né? Nós hoje ainda operamos só com mesa de compra de ações, ou home broker também, se o cliente quiser ele comprar, mas mais no mercado à vista. Entendi, cara. Na nossa instituição, eles ainda não investiram para o mercado derivativo. Até porque realmente eu acho que esse mercado que eu acabei de falar, dessas operações, são altamente especializados. E é alto risco mesmo, né? Sim. Acho que são os caras que ficam ali com aqueles 300 monitores, porque eles têm que estar, além de estar acompanhando o gráfico, é acompanhando notícia, né? Pra tentar se precaver alguma coisa do que vai acontecer. Ó, acabou de dar um, não sei o quê, um terremoto, não sei aonde. Opa, vai dar algum tipo de reflexo. Só que daí, eu sou analista fundamentalista, então eu não sou analista técnico. Não que eu não Perfeito. saiba usar análise Claro. técnica, mas eu sou analista fundamentalista certificado pelo CNPI. Na análise fundamentalista, você vai ver o fundamento de cada empresa que gerou aquele papel. Por quê? Porque o dividendo pago por uma ação nada mais é do que você faz o fluxo de caixa descontado futuro dessa empresa trazendo a valor presente. Traduzindo, quanto o dinheiro que ele te paga, a projeção desse retorno que ele daria, trazido a valor de hoje, para você avaliar se esse papel está caro ou barato, se você compra ou não ele, em relação ao valor de mercado. Então, isso é uma valuation, ou uma avaliação de um título, uma ação, para saber se ela está cara ou barato para comprar. Então, isso é uma análise fundamentalista. Você vai ver se a empresa tem fundamentos financeiros e técnicos para te remunerar ao longo do tempo. Isso é uma análise fundamentalista. A análise técnica, eles trabalham simplesmente com dados de fluxo de títulos por tempo e gera diversos gráficos e faz análise de gráfico. Exatamente. Né? E tenta antecipar movimentos que já ocorreram no passado. Que daí tem muito de... Isso que eu falei, tem que tomar muito cuidado quem segue, qual orientação vai procurar. Claro. Porque existe muita orientação de que se ganha dinheiro fácil. Exatamente. Não existe almoço grátis. É. Então, você pode ganhar, pode acertar. Pode acertar. Pode. Igual aconteceu com o Bitcoin, cara. Uhum. O cara, existe Bitcoin com centavos, hoje o negócio custa $86 mil.
né? Então, pô... E por outro lado, quem entrou na hora errada hoje tá só perdendo. Não, e também aconteceu de entrar na hora errada, que tava batendo 400 mil reais e chegou a bater 86 mil. Olha o que deve ter dado de rombo aí. Né? E agora tá bem baixa. Né? Tá, Sim. não, agora subiu de novo, começou a subir as criptomoedas. Eu não lembro a notícia, eu sabia a notícia porque começou. Acho que a China falou alguma coisa que ia... Sei que mas até a a galera China- do surf entrou nessa agora de blockchain. Não sei o que lá. Blockchain. A galera do surf tem uma criptomoeda aí da galera do surf. Da galera do surf. Não pô, sabia. Como é que é, tu sabe não? Entrei num grupo, depois eu mostro, eu não sei, eu não lembro as coisas, eu não lembro de cabeça, mas depois eu mostro ali. Pô, que Tem doido, convênio com várias paradas massas, velho. Eu vi. Pô, só não me diz que é uma tal de pirâmide, uma parada assim. Não. Mas pirâmide é rinodê. Né? Vamos pra aquela... Tem um negócio bom pra te mostrar. Vamos numa reunião, tá ligado? É a rinodê, é uma parada assim, tá ligado? Dé, e o que tu vê do cenário nacional aí com essa questão política, assim, cara? Tu vê alguma perspectiva... sei lá, para melhorar, para piorar, ou uma indicação é, galera, se cuida, não faz muita loucura, o que tu vê, o que tu analisa do mercado? Eu analisando tecnicamente o cenário, tecnicamente, exatamente. eu diria que o momento, se você olhar contexto internacional, crise nos Estados Unidos, desaceleração muito forte na Europa, tendo uma guerra ainda na Europa ocorrendo, sim, cara. Pá, tem uma mais possibilidade de guerra na China. Na China com os Estados Unidos. Uhum. Claro, é só aquele barulho, tem muito ruído. Então o cenário está extremamente incerto e Uma duvidoso. coisa que também sempre teve a vida toda, né? Muito ruído e poucas ações, né? Aí teve essa ação agora lá com a guerra na Rússia. Aí teve o cenário da pandemia, que, fudeu o mundo todo. Eu não sei se é a China na ilha de Taiwan, não é? Sim. China e Taiwan também, ali. Isso, eles se brigando, a China querendo Taiwan. E aí Estados Unidos querendo dar uma protegida. Ele tá botando, inclusive, armamento lá já. Aí hoje eu já vi um vídeo do Putin com um governador chinês. Esse é um dos maiores, acredito eu, que é um dos maiores problemas que a gente tem, cara. Nunca pode se unir, meu ponto de vista, Rússia e China, cara. Se isso acontecer, cara, é bizarro, velho. É que tá acontecendo um momento de mudança na geopolítica internacional. Ou seja, discussão de forças. Os Estados Unidos sempre foi uma forte, sempre ainda é o mais forte. E todo mundo sempre aceitou e tá tudo bem, né? O que tá acontecendo agora é que eles querem forçar para discutir essa aquela briguinha de ego, né? É o que tá acontendo. Eu sou o maior. Forças, né? Me ser mais forte, não. Me ser mais forte. Te botou. E aí, trazendo para o investimento, investidor de renda variável não ganha dinheiro em mercado estável. Sim. Investidor mesmo, ele profissional. Variação, né? Investidor profissional quer cenário volátil, que é aí que ele ganha dinheiro. Por quê? Porque ele é profissional. Ele Então é diferente. Agora, sabe analisar. Muito cuidado uma pessoa física normal, que não tem formação, não se preparou, não é um profissional de mercado financeiro, achar que ele vai chegar e vai operar na mesma velocidade e ganhar o mesmo dinheiro que um profissional ganha. Sim. É diferente. Sim. O profissional ele tem muita informação. Os caras estão virando day trade do dia pra noite. Então, e day trade é algo... Day trade, né? O cara faz uma operação nas pirâmides ali da criptomoeda e já fala que não, eu sou day trade, cola na minha sala de sinal no Telegram aí, arrasta pra cima. Vender cursinho é coisa mais fácil tem hoje, né? Verdade, vender curso, vender orientação. Realmente a gente tem que separar porque tem coisas boas. Não tem como dizer que não. Sim. Mas é que aqueles que querem vender muita facilidade, é como o André falou, tem que tomar cuidado com isso. Tá fácil demais, cara. Desconfia. Pesquisa. Não viu o escândalo que deu aí no futebol agora, cara? Com a parada cara, foi com uma empresa, os jogadores do Palmeiras, se eu não me engano, esqueci o nome deles. Não sei. Tu viu? Tu também viu, né? Não li toda a nota, mas eu vi que teve problema lá mesmo. Foi, problema, e também teve problema com o resultado de jogo, com aquelas apostas de escanteio que eles falam. Sim, do bet. Dos bet lá. Pode apostar em qualquer coisa, né? Se o juiz vai dar amarelo pra tanto. Fulano de tal. Começa... aposta de escanteio, aposta de lateral. Começa a ficar meio parada nebuloso, tá né? Tá muito louco. Tá muito louco. Isso aí ninguém sabe a que nível de controle tem. Então, eu como profissional do mercado financeiro, o que eu digo? Eu ainda não invisto em criptomoedas por uma questão, não ter regulamentação. Com quem que eu vou reclamar se der um problema? Né? Sabe que quando começou a ter os problemas lá atrás de cripto, apareciam para nós, a gente perguntando, o que eu faço? Assim, o que você pode fazer hoje é um boletim de ocorrência.
Só não é regulamentado pelo né? Banco Central. Não é regulamentado. Então, a partir do momento que o Banco Central regulamente, aí você pode investir tranquilamente, que você tem aonde questionar. Mas eu acho que vai ser uma coisa... É impossível, é uma palavra forte, mas é muito difícil, eu acho, de querer regulamentar. Eu acho que até porque ela foi feita uma moeda para ser descentralizada. Exatamente. E ela roda em 1 bilhão de computador para poder fazer aquela chave. Como é que tu vai tentar... Né, mas foi criado com meio de pagamento, né? Meio de pagamento. Não para entesouramento. Não, isso. Virou entesouramento depois. O pessoal tá fazendo exatamente lá nos Estados isso. Unidos, os caras aceitam o pagamento, tu vai lá, tu anda lá na Outlet, os caras aceitam Bitcoin, mano. Eu vi algumas coisas. Não, como meio de pagamento, acho que tinha na bacana. Bacana. O que mudou no cenário internacional foi justamente isso. Que alguns começaram a perceber, opa, eu vou operar igual um ativo qualquer. E até limpeza também, não é limpeza, né? Lavagem de dinheiro, essas coisas, né? Tu começa a ter um dinheiro esse é outro detalhe. nebuloso correndo por aí. O dinheiro que está dentro do mercado financeiro regulamentado, dinheiro limpo, ele né, é controlado pelos todos os agentes que monitoram a lavagem de dinheiro. Inclusive, nós somos treinados, tem gamas e gamas e gamas de análise, tem pessoas dentro do banco especializadas para avaliar isso. Já pensou que facilidade, cara? Vamos ser realistas, tá? Eu vou pegar agora, eu vendi tudo que eu tenho, eu vou morar nos Estados Unidos. Eu vou pegar essa grana toda, eu vou lá e vou comprar tudo Bitcoin. E chego nos Estados Unidos e eu transformo em dólar. Sem ter pago nada. Evasão de divisa, né? Evasão de divisa, começa por aí. Tá, mas eu não fiz nada ilegal. Sim, porque hoje, como não tem regulamentação... Olha que loucura, cara. Pensei nisso agora. Acho que eu vou fazer isso aí, cara. Que o coisa problema doida, né, cara? Você pega lá, tem $1 milhão ali, e aí você perdeu a tua chave. Acho que eu vou vender minha bicicleta. Tem isso, né, cara? Acho que eu vou vender minha bicicleta. É irrecuperável, né, cara? Tens 11 tentativas, parece, e é isso, né? E não tem pra quem chorar. E não tem, cara. Não tem. Chora, né? Você vai só sentar e chorar. Não, só chorar. Cara, vai ter... Essa programação do blockchain foi uma coisa muito louca, cara, porque não tem como ninguém te ajudar com nada. Tu criou, tá criado. O japonesinho não vai ficar feliz. Então, mais um marvado que eu peguei pra mim. Mais um trouxe. Tibuton. O Álvaro ia bastante pra China, cara. Por isso que ele sabe falar chinês, ele sabe falar Tibuton. Só sei falar Tibuton. Não entendo, não tô entendendo. Ô, meu amigo Maurício, como é que estamos de tempo? Chegando às 2 horas. Tá bom. Dé, eu vou te agradecer, vamos deixar mais cara. pra próxima, Vamos deixar o gostinho do Quero Mais pra gente fazer de uma outra vez, a gente analisar esse cenário daqui, quem sabe, mais uns meses. Que seja um cenário melhor e diferente, seja né? um cenário melhor e diferente. Tomara. Cara, obrigado. Eu te conheço há um tempão e a gente nunca trocou essa ideia assim, desse modo, né, cara? Principalmente da aviação, que é uma coisa que eu gosto, e a gente falava muito mais de surf, né? Vamos surfar. Ó, um dos motivos de largar a aviação foi por causa do surf. Pra poder ter liberdade de surfar e tal, nos fins de semana. Isso aí vai ser o título que eu vou botar lá no YouTube, lá. Largou a aviação pra viver na praia. Na praia. Boa. Aí arrasta pra cima. Boa. Aprende com ele. Só que primeiro tu faz assim, dá uma estudadinha, porque ele só passou em 8 concursos que ele fez. Ô, Dé, de verdade, cara, obrigado. Foi muito legal esse papo aqui. Eu te agradeço aí, tirar um tempo. A Sabrina também, vocês virem aí de longe pra conversar com a gente esse papo aí, né, Álvaro? Então, muito obrigado. Família Diz Que Pode te agradece. É isso? É isso. Eu que agradeço. Agradeço vocês dois aqui pelo bate-papo legal. Espero que contribua com as pessoas que acompanham. Não tenha dúvida que vai contribuir. Foi muito certeza. Legal o papo, a gente passou bastante coisa aqui. Sim, cara, a gente viajou desde aviação, surf, para mercado financeiro. Comida, H2O, Hyperbike e tudo. Passamos por tudo, cara. Então comeram foi bem tudo legal aí. Tava bom? Tava bom? Tava bom o sushizinho? Tava bom, ó. O pessoal tá agradecendo, viu? Galera, não deixa aí de prestigiar o H2O, hein? Tá? Amigo, veio pra Garopaba, mas se não for no H2O, tu és um vacilão, só te digo isso. Eu e o André, a gente foi na inauguração do H2O do Daninho quando era aqui do lado Quando era aqui no lado da Sunativo. Cara, nossa, da Sunativo. Era Sunativo. Sim, agora é Ripicu, Era Ripicu. Gente, valeu, pessoal. Era isso. O Dé tá aí, ó. Se vocês precisarem de alguma assessoria, só que o negócio é que tem que ter mais de 3 milhões. Ou ganhar na Mega Sena, mais de 3 milhões na mão. Mais de 3 milhões na mão, aí dá de conversar com o homem, mas como eu estou de férias, amanhã eu vou estar surfando na Ferrugem. Se precisar de assessoria, ele tá lá. É só esperar ele lá no usado. Gente, não esquece daquela coisinha lá, ó. Curtir, dá um joinha lá pra nós, ou também não dá um dislike aí. Curte, compartilha.
Chama o coleguinha pra ver, a mãe, o vô, chama todo mundo aí, dá uma ajuda pra nós, a gente tá trazendo só cara fera aí, olha o currículo do André aí, cara. Então, dá essa moral aí pra nós, né, Álvaro? Nunca te pedi nada. Nunca te pedi nada. É isso aí, galera. Obrigado, viu? É nóis. Fui! Amor. Valeu.